Alô, alô, feliz Páscoa e muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos em campo, amanhã feriado, mas vamos discutir toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Claro, destaque para o Corinthians de Memphis Depay. Ramon saiu, o Memphis pegou o time para ele e o Corinthians de virada com 2 gols do Memphis venceu o Sport, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Clássico. Zubeldia tira um pouco a pressão. O Santos corre contra o tempo para arrumar um treinador. Ou será que o Sampaio pode ser efetivado? E o campeonato tem um novo líder. Palmeiras bateu o Fortaleza. O Verdão assume a ponta com o empate do Flamengo. Todos os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segura aí que a gente volta já. Viu só? Foi rapidinho o nosso pit stop e de imediato apresentando os convidados. Hoje teve Sansão, vamos falar muito de São Paulo e Santos. Aliás, o nosso convidado tem uma história muito profunda, uma ligação muito profunda com o Santos. Um dos nossos convidados conhece bem o Santos, conhece bem o Neymar. Chega de spoiler, garrafa, na tela. Se liga na tela o nosso primeiro convidado de hoje. Técnico de futebol ou comentarista esportivo. Essas são as duas carreiras que vem vislumbrando para o futuro o Jean Xera, um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. Aos 29 anos, o ex-meia já concluiu a licença B para treinadores da CBF e tem muita, mas muita história para contar aqui no programa, principalmente do período dele na base do Santos, quando o Jean Xera atuou com o Gabigol e com o Neymar. Seja muito bem-vindo ao Mesa, Jean! Aê! Que legal, Jean, recebê-lo aqui. É uma alegria muito grande. Agora parece que trilhando para uma nova área, técnico de futebol, a gente estava conversando, já está fazendo aí os cursos devidos e uma história. É difícil separar a sua história do Santos Futebol Clube. Você surgiu aí como uma das principais revelações do futebol brasileiro, garoto tratado com muito cuidado, depois foi para a Itália, enfim, a sua carreira tomou outros rumos. Recentemente encerrou a carreira como jogador e agora pensando em ser técnico, Jean. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a todos, primeiramente obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no Mesa com todos vocês hoje. Cara, o Santos foi quem me formou como atleta, como homem, porque eu cheguei lá com 7 anos de idade, fiquei até os 17, então tudo que eu aprendi na base eu tenho agradecimento ao Santos, um agradecimento enorme. E sim, eu fiz a licença B da CBF, estou trilhando esse caminho, acredito que eu posso agregar muito, principalmente para os jovens atletas também, porque tudo que eles estão passando, eu passei, há 10, 12 anos atrás eu passei, então eu estou muito feliz com o que eu venho realizando hoje. Terminando a licença B, ainda tem uma outra licença para que possa trabalhar na Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que funciona? Isso. A licença B da CBF, ela me permite treinar até o Sub-17. Qualquer clube do Brasil até o Sub-17. Fazendo a licença A, eu posso trabalhar com o Sub-20 e com os clubes profissionais também. E mostramos aqui uma foto, né? Uma foto emblemática. Você ao lado do Neymar, você surgiu como atração, o Santos te tratando como uma joia a ser lapidada e você foi contemporâneo do Neymar. Aliás, hoje no Mesa Redonda, uma matéria especialíssima sobre Neymar. E o Neymar de volta ao Santos, mas ainda não se reencontrando com o aspecto físico para que ele possa mostrar o seu futebol, né? Cara, eu acredito muito que ele vai precisar de tempo. Ele ficou muito tempo parado, sem jogar, sem atuar em alto nível. É um processo doloroso por causa das lesões, então não vai ser fácil, não adianta a gente querer que ele já esteja pronto amanhã, não vai dar. E tem que se cuidar um pouquinho mais, principalmente na hora que terminar o treino, na hora de ir para casa, vai ter que se cuidar um pouquinho mais, vai ter que abrir mão de algumas coisas e se é o que ele realmente quer, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, senão não vai dar certo, infelizmente. Declaração importante do Jean Xera, que vai continuar com a gente aqui, obviamente, falando muito de toda a rodada e especificamente do Neymar. E ele dá um spoiler importante, o Neymar terá que abrir mão de alguma coisa se quiser ainda pensar no Santos, em sequência de carreira e, por que não, Copa do Mundo. O nosso outro convidado, você já deve estar falando, mas está trazendo alguém representando o Santos, teve um Sansão, como é que vai ficar o tricolor? Não, calma aí, calma aí. Esse é mais que convidado, é meu parceiro, é meu irmão. Se hoje eu estou aqui, o primeiro a falar, hoje eu estou com um chileno aqui,
Mas o primeiro a falar nesse ponto eletrônico comigo, me dar os caminhos das pedras, foi o nosso convidado de hoje. Jornalista de altíssima competência, né? Um grande amigo. Hoje a torcida do São Paulo, terminando o jogo, todo mundo quer saber o que esse convidado falou. E hoje ele vai falar ao vivo no Mesa Redonda. É com muito prazer que eu recebo esse grande amigo, esse jornalista fantástico, hoje um dos principais influenciadores de futebol. Se liga na tela, vai. Ele é um dos torcedores do São Paulo mais influentes nas redes sociais. Só no YouTube o canal do cara tem mais de 500 mil inscritos e mais de 2 mil vídeos publicados. Rogério Barolo é jornalista e tem passagens importantes por grandes veículos de comunicação como o SBT, a Record TV, os canais ESPN e, claro, a nossa TV Gazeta. Inclusive, o queridaço Rogério Barolo já foi diretor aqui do Mesa Redonda Futebol Debate. Então, seja mais do que bem-vindo à sua casa, Barolo. É bom demais contar contigo aqui hoje. Aê! Que alegria imensa receber o Barolo aqui, que é influenciador, nada contra quem só é influenciador. Barolo é um jornalista de mão cheia. Trabalhou com a gente aqui na TV Gazeta, hoje revendo amigos, pessoal. O Barolo é um cara sensacional, muita competência, um grande amigo que eu estimo demais e um baita comunicador. O Barolo, no período que trabalhou aqui com a gente, estava por detrás das câmeras, né? Exercendo o trabalho que hoje exerce o chileno, trabalhando na nossa redação, mas veio para frente das câmeras e demonstrou um talento que nem todos sabiam. Parabéns pelo sucesso nas redes sociais e a torcida do São Paulo te ama e te odeia, é um misto de paixão. Parabéns pelo trabalho, Barolo. Que legal receber você aqui. Pô, boa noite, Garrafa. Pra mim é voltar pra casa, assim. A sensação que eu tenho toda vez que eu entro nesse prédio, eu tava conversando com os meninos ali, na esquina do corredor ali, foi que eu vi o Pelé, no dia que ele veio do Mesa Redonda, e eu tava com a camisa da seleção brasileira para autografar, eu travei. Quando ele passou, eu não conseguia. Tem tanta história, tanta memória aqui. E eu trabalhei com a Avalone, né, que fui diretor do Avalone, fui diretor do Flávio Prado, e agora você não tem ideia de como eu estou feliz de ver você nesse lugar, de você apresentando, com tanta gente bacana, né, com o meu ídolo do futebol, o Paulo, que trabalhou comigo já, o Alex, que é uma figura sensacional, e o Chico, que é da minha época. Hoje eu vim, 25 anos atrás, Garrafa, cheguei um dia para trabalhar, o Chico logo veio vindo na minha direção e falou assim, tem um presente para você. Eu falei, lá vem a camisa do Corinthians, você vai me dar uma coisa do Corinthians. Aí ele me deu esse relógio aqui. E hoje eu mexendo nas minhas coisas, eu peguei e falei, cara, é o mesmo relógio que o Chico Lang me deu. Eu vou lá no programa mostrar para ele. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu não me considero influencer. Essa palavra influencer tem muito... A conotação é meio... Eu sou torcedor. O meu canal é de torcedor e a gente fala como torcedor. Tem um lado jornalista, porque não dá para ser jornalista de manhã e à noite você não é mais. Eu sou jornalista o tempo inteiro. Mas eu sou torcedor e erro, acerto, exagero, falo um monte de besteira, mas é com coração. Eu acho que esse é um segredo, não sei. Acho que o torcedor é coração, né? Então, mas obrigado pelo convite. Você é autêntico, né? É, Chicão, sempre louco, foi né? autêntico, mesmo quando você estava atrás das câmeras. É, louco, se você quiser chamar de autêntico, eu agradeço. É louco, sempre desequilibrado. Mas eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, de verdade. É recíproco, fala a linguagem, sua linguagem do torcedor. O Barolo é exatamente esse cara sensacional. Boa noite, Chico, e é uma alegria receber o Barolo aqui, em nome da Michele Janela. Todos os colegas, né, que ainda estão aqui do tempo do Rogério Barolo, aqueles que também não estão mais aqui, é uma alegria receber o Barolo aqui, não é, Chico? E muita. Pena que ele não é corintiano, né? Esse é o único defeito que ele tem. Né? Porque se ele fosse corintiano, seria uma voz maravilhosa, né, para defender o Corinthians ou criticar o Corinthians. Tá certo. Boa noite, Miller. O seu São Paulo deu um respiro para o Zubeldia, né, Miller? Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, vitória sempre é importante, né? E do jeito que foi construída, né? Isso é mais importante. Tá certo. Deixa eu ver o sorriso, fechando nele, por gentileza, fecha nele. Vamos abrir, como sempre, semana passada o pessoal pediu a sua abertura, então feche no Paulo César. Paulo Sérgio, como é que está hoje, Paulo Sérgio? O Corinthians ganhou. Memphis Depay, boa noite, Paulo. Boa noite. Você que criou o monstrinho? Não, a culpa é minha. 80% é minha. Que monstrinho? Ele não era assim, Paulo, não era assim. Ele sabe quem é. Se referindo à minha pessoa. Não, tá certo, não, tá certo. não, Vamos falar muito. O Corinthians terá um novo técnico nas próximas horas, Paulo? Então, cara, eu tava falando com o Chicão ali, o Chicão falou que vai ter, né, Chicão? Vai. Vamos discutir isso no programa. Tem muita coisa aí. Mas pode não ser o Dorival, hein? Vamos lá, vamos discutir isso. Tem muita coisa pra gente discutir. Vamos a Mestre Caverna. Lá está o mestre Alberto Helena Júnior. Alô, mestre! Ô, meu garrafão velho de guerra!
Boa noite para a turma toda aí da mesa redonda. E até daqui a pouquinho. Boa noite, Roberto Avalone, com o Alex Miller, porque Barolos está entre nós. Boa noite, Avalone. Muito boa noite. E se Barolos criou Osmar Garrafa, o Barolos foi criado por Roberto Avalone. Eu coloquei Rogério Barolos aqui na TV Gazeta, na mesa redonda. Eu cheguei na sala de Sérgio Felipe dos Santos e falei: Sérgio Felipe, tem um garoto que é meio pirado, meio maluco, é São Paulino, é gente boa, bom menino, deixa ele aqui, porque ele vai fazer sucesso. Eu não esperava que ia ser tanto sucesso assim, apesar de São Paulino. Mas, Barolos, você é gente boa. Eu gosto de você, Barolos, e não vai ganhar título nenhum esse ano, mas tudo bem. O que importa é que você é gente boa. Cara, eu fecho o olho e vejo o Avalone igualzinho. É impressionante. Boa noite, Alex. Boa noite, Garrafa. Boa noite a todos. Feliz Páscoa a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Está feliz, né? Sim, eu estou feliz porque eu estou vivo, porque eu tenho saúde, porque eu tenho vocês ao meu lado. Porque o Everton pegou um pênalti no final. Porque o Everton pegou um pênalti aos 49 do segundo tempo. Enfim, para quem inclusive me segue no Instagram, lá no AlexMiller99, é só entrar lá que tem a frustração do Chico Lang no momento em que o árbitro acabou o jogo. Eu já liguei ali a câmera, falei: Chico Lang, não adiantou. Eu estava torcendo contra. Eu imagino. Eu tinha dúvida Só o disso. Chico? O Paulo Sérgio e o Garrafa estavam do meu lado acompanhando o jogo. Eu falei que o Everton iria pegar no pênalti. O Garrafa falou: tá lá no vídeo, é só assistir lá. Que você se exaltou. É um pouquinho. Você se exaltou. Não, mas é porque o futebol é emoção, né? mas o futebol é emoção. Respeita aos colegas. Ainda mais quando você tá vendo o jogo e os urubus ficam atrás assim. E é isso tudo que nós vamos discutir aqui no Mesa. Boa noite, Alex. Boa noite você em casa. E claro, a ela que está aqui com a gente, Michele Janela, hoje curtindo o domingo de Páscoa, né? Folga com a família, mas a Marina Buffon representando muito bem. Boa noite, Marina. Temos presentes e enquete, não é isso, Marina? É isso, Garrafa. Boa noite a você, a nossa mesa aqui, principalmente você aí de casa. Feliz Páscoa. Vamos para a nossa enquete de hoje, falando sobre Corinthians. Dorival é o nome certo para o comando técnico do Corinthians? Sim ou não? Entra lá no nosso site, gazetesportiva.com, deixa a sua opinião. Também, claro, no YouTube, /Mesa Redonda, também fale o que você acha sobre esse nome para técnico do Corinthians. Hoje, Garrafa, a gente tem 2 presentes especiais. Se você aí de casa quiser ganhar um deles, é só utilizar a hashtag Mesa Redonda no X, antigo Twitter, e a gente vai conversar por lá. Primeiro presente, presta atenção, uma camisa do Grêmio, a camisa 3 do Grêmio, tamanho M, em parceria com a Umbro. E aqui fica um super agradecimento à Umbro por esse presente incrível. E o presente número 2, também muito especial, um livro da Vila Maria ao Morumbi, do Morumbi para o mundo, do nosso querido amigo Carlos Caboclo. E também um porta-cartões do São Paulo. Ainda no presentão aí número 2, uma luva da Poker em parceria com a loja Gol de Placa. E é claro, você já sabe, esse e outros produtos você pode entrar lá no goldeplaca.com.br. Quer ganhar um desses presentes? Hashtag Mesa Redonda no X Twitter, tá bom? E também fica um agradecimento aqui a Queens Brindes e Presentes, que fornece as nossas canecas aqui, né, para os convidados. Se você quiser dar uma olhadinha lá, @Queens Brindes no Instagram, tem muita coisa legal, Garrafa. Legal, combinado. Então vai interagindo com a gente, hashtag Mesa Redonda. O Salazar está na ponta da linha para nos contar tudo do clássico desta tarde. São Paulo 2, Santos 1, mas rapidamente aproveitando para parabenizar o Clube Atlético Juventus, da nossa querida Moca, 101 anos de história. Parabéns a toda a direção do Clube Atlético Juventus, a torcida, grandes nomes por lá passaram e a gente não poderia deixar aqui de comemorar esses 101 anos do Clube Atlético Juventus. Bom, vamos então ver como o Salazar vai nos mostrar este São Paulo 2, Santos 1 no estádio do Morumbi hoje à tarde. Vamos lá, se liga na tela. Domingo de Páscoa e de clássico no Morumbi. Mais de 52 mil tricolores apareceram com a esperança de curtir a primeira vitória são paulina neste Brasileirão. O Santos já tinha vencido uma, mas chegou com os mesmos 4 pontos do seu rival. A torcida veio, mas as grandes estrelas desse Sansão ficaram de fora. Do lado são paulino, Pablo Maia, Oscar, Lucas e Caleri são os desfalques. Já do lado santista, Soteldo e ele. Neymar nem foram relacionados. Problemas para Zubeldia e César Sampaio resolverem antes da bola rolar. A solução de Zubeldia foi sacar Luciano,
que mesmo no banco sempre tem moral com a galera. Mas a estratégia deu certo. Ferreirinha chamou a responsabilidade, tabelou com André Silva e abriu o placar. Perdidinho em campo, o Peixe deu liberdade demais para Matheus Alves e André Silva. 2-0 e só 22 minutos no cronômetro. O jogo começou a mudar no finalzinho do primeiro tempo. Wilton Pereira Sampaio deu pênalti para o Santos, depois de Léo Godoy cabecear a bola no braço de Enzo Dias. Tiquinho Soares foi para a bola e mandou aquele recado: tem jogo. O empate, aliás, por muito pouco não saiu antes do intervalo. O São Paulo sentiu e o Santos deixou o Morumbi tenso no segundo tempo, com chutes de Tiquinho Soares e Guilherme, que rasparam a trave de Rafael. Um pênalti cairia bem para o tricolor em meio a tanta pressão, mas o árbitro ignorou a disputa de brasão com Matheus Alves. Os minutos finais foram de tudo ou nada para o Santos, mas o São Paulo soube sofrer, como dizem por aí. Segurou o 2-1, muito graças a uma defesaça de Rafael, já nos acréscimos. No fim, o resultado do Sansão deve apressar a busca do Santos por um técnico e dar um pouco mais de tranquilidade para Zubeldia trabalhar. E aí, pessoal, gostaram do que viram no estádio do Morumbi? Começa com o Miller, fique à vontade, o Barolo chegou do Morumbi, já também acompanhou o jogo, enfim, todos aí. Miller, foi um jogo bastante corrido no primeiro tempo, o Santos, ele entra no jogo, né, ainda ao final do primeiro tempo, e na segunda etapa o São Paulo deu um susto ali, muita gente achando que o Santos poderia mais uma vez empatar, como o São Paulo vinha empatando nos últimos jogos, sai na frente, sofre empate, isso não aconteceu, Miller. Mas eu acho que o São Paulo, ele, primeiro tempo foi jogou muito mais que o Santos e mereceu a vitória, né? Segundo tempo, o Santos, claro, perdendo por 2-0, tem que sair pro jogo, né? Foi para cima, né? Sem muita qualidade, teve algumas boas opções, né? Principalmente no final do jogo, mas eu acredito que o São Paulo jogou mais que o Santos, mereceu a vitória. E o que eu fiquei mais feliz com o tricolor foi que, né, Barolo, os 2 gols do São Paulo foram de jogadas construídas. Isso é legal. Não foi de bola parada, que é uma ocasião, né, uma coisa circunstancial. Mas os 2 gols de bola trabalhada, né, que resultou no gol do Ferreirinha e do André Silva. Acho que isso é importante. Acho que o Zubeldia, os jogadores, têm que levar isso para a próxima partida, até porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, cada rodada é uma dificuldade muito grande, né, que os grandes passam, né, principalmente jogando em casa, né. São Paulo hoje, acho que não é que soube sofrer. Acho que o sofrimento, a dificuldade sempre vai ser encontrada diante do adversário. É um clássico, é uma rivalidade, mas eu acredito que a vitória do tricolor foi merecida. Aliás, o Ferreirinha, né, Barolo, parece que desandou a fazer gols aí. Depois do desafio do Neto lá, que falou que se ele não fizer 10 gols na temporada, aquela história toda, o Ferreirinha tá fazendo um gol atrás do outro, Barolo. Eu fiz um pedido pro Neto fazer isso com o Luciano, com o Calão. Mas hoje, eu concordo com o Miller, mas hoje sabe o que eu acho que aconteceu diferente no São Paulo? Foi o que aconteceu contra o Botafogo também. O São Paulo entrou com 11 jogadores, foi 11 contra 11. Porque quando o Luciano joga no meio de campo é 10 contra 11. O São Paulo joga com um a menos. E aí, não é só um a menos, é um a mais para o adversário. Porque o Luciano não é meia. O Zubeldia ainda não entendeu isso. Parece que ele está começando a entender. Não entendeu. Contra o Botafogo ele colocou o menino, o Matheus Alves. Ele não entrou hoje. Então, mesmo com a pressão da torcida, Paulo, a torcida pressionou, a torcida pediu. O Matheus Alves, mesmo ele não sendo craque ainda, tem muito para evoluir, ele é meio campo de função. Então, ele preenchia o espaço no meio de campo e a transição do São Paulo, que geralmente é muito lenta com o Luciano, porque o Luciano joga de costas, ele recebe a bola e toca para trás. Não é característica dele.
Com o Matheus Alves, tanto que ele deu assistência, a primeira como profissional, foi o passe dele para o André Silva. O São Paulo mudou a velocidade do São Paulo no primeiro tempo e me impressionou. Eu até comentei, a gente fez a transmissão pela Viva RTV, eu comentei, a última vez que eu vi um contra-ataque rápido do São Paulo, o Miller jogava. A única vez, porque não é comum você ver contra-ataque do São Paulo. E aí o Santos achou o gol, porque o Santos não tinha criado nada, absolutamente nada. E no segundo tempo, eu achei que o São Paulo cansou. O São Paulo cansou. Não tem os jogadores mais velhos, né? O Cédric, o Enzo, que parece que está morrendo todo final. Passa dos 30, parece que ele vai ter um infarto, ele está morrendo. Porque se dedicaram também bastante. E algumas coisas me chamaram a atenção no jogo hoje. Quando acabou o primeiro tempo, que o São Paulo tinha acabado de tomar o gol, o Zubeldia, o calça apertada, foi no meio de campo. O Zubeldia calça apertada, que é o apelido é Tarzan de calça apertada. Ele foi pro meio de campo e tomou um cartão amarelo que ele foi para cima do juiz. Ele adora o amarelo, né? Está suspenso mais uma vez. Só que do lado dele, os jogadores do São Paulo não foram falar com o árbitro. Todos eles se fecharam no meio de campo no intervalo. E ficaram 1 minuto e meio conversando. Eu nunca tinha visto isso acontecer no São Paulo nos últimos tempos. Com certeza eles devem ter conversado, olha, não vai acontecer o que aconteceu com a Alianza Lima, aconteceu com o Botafogo, aconteceu com o Cruzeiro, a gente não vai perder esse jogo. No segundo tempo, como o Miller falou, o Santos não tinha nada a perder, foi para cima, o São Paulo criou pouco, mas eu acho que o Zubeldia demorou um pouco para mexer, ele podia ter tirado os jogadores cansados antes, mas eu concordo com o Miller, a vitória foi justa, o São Paulo precisava vencer, importantíssimo para o jogo de quarta-feira pela Libertadores contra o líder do grupo, para dar um sossego para o Zubeldia e para dar uma tranquilidade maior, e principalmente para a torcida, velho. 52 mil pessoas. Que barata a torcida do São Paulo, né? Cara, num momento como esse... pessoas sem Oscar, sem Lucas. E no domingo de Páscoa, domingo de Páscoa, temperatura... Mas você sabe que temperatura estava legal, a gente jogo. fala sobre dar velocidade na equipe, esse primeiro gol é o toque e passa, que era o antigo, né, jogador? Toque e passa. É o que o Ferreirinha fez, tocou, passou e acabou fazendo o gol. Então essas jogadas de velocidade, a gente está vendo muito pouco no Brasil. E é aquilo que o jogador falou, a maioria dos gols são de bola parada, você sabe, ou Paulo, bate aqui, bate ali, pênalti. Os últimos 10 gols do São Paulo, 8 gols do São Paulo, o único que foi jogada trabalhada foi pela Libertadores contra o Tajeres, que não valeu. Que não valeu. Que o Caleri fez o gol numa jogada trabalhada, não valeu. O resto foi cruzamento, perereco, bate na cabeça de um, hein? E hoje foi. Os 2 gols foram desse tipo de jogada. Porque o São Paulo acelerou o jogo. Esse toquinho para trás que me irrita profundamente, ninguém aguenta mais. Hoje não teve, a gente não teve isso. E eu acho que muito por causa da formação do meio de campo com o Matheus Alves. Sabe o que acontece, Garrafa? Uma outra coisa que o torcedor São Paulino tem que assimilar, e eu gostei, é que quando joga o Caleri e o Luciano, o time fica mais engessado, fica mais preso, né? Fica mais, né, aquela coisa do tal do previsível, entendeu? Quando o Ferreirinha joga sem o Caleri, sem o Luciano, o Matheus, eles estavam mais soltos. Se solta mais. Você pode ver que o Ferreirinha faz o gol, ele entrando pelo meio. Então, quer dizer, ele tem mais liberdade. Quando tem Luciano e Caleri, o Ferreirinha se restringe à ponta esquerda, na beirada do campo. Mais inibido. Ele fica mais inibido e limitado. Agora, quando joga o André com o Ferreirinha, eles têm liberdade para se movimentar. E hoje o Zubeldia, com certeza, ele viu isso, né? Por isso que ele saca o Luciano. Coloca um jogador que tem uma dinâmica de ataque e defesa muito maior que a do Luciano. Por isso que o São Paulo, como o Marlon disse, teve mais dinâmica de jogo em velocidade, claro, objetiva. Isso que é importante para ele levar para as próximas partidas. Agora, uma coisa também é o Lucas Ferreira, né, cara? O Lucas Ferreira é um jogador que traz ritmo para essa equipe. Hoje ele fez uma partida um pouco abaixo, Paulo. Não, mas mesmo assim, mas ele tem personalidade. Tem personalidade, parte para cima, bom jogador, bom jogador. Nós precisamos de jogadores assim. Isso é o futebol brasileiro. É isso que nós queremos ver no futebol brasileiro. Começar a aproveitar esses meninos. Aproveitado, a gente vai falar do Rian, mas deixa eu colocar o Jean também na roda, para que ele possa falar do Santos, porque o Santos demorou um pouco para acordar, o Santos demorou para competir com o São Paulo. Os gols logo de início, foi desatenção, qual que é a sua avaliação? E na sequência, Tiri, prepara o lance que originou o pênalti, que acabou dando o pênalti para o Tiquinho bater ainda no final do primeiro tempo. Eu acho que o problema do Santos não vem de agora, não vem desse jogo contra o São Paulo, nem dos últimos jogos. Eu acho que o Santos contratou mal no início da temporada, a zaga do Santos é muito fácil de ser acessada ali. Eu acho que contrataram mal, o time não está conseguindo render, principalmente a defesa. E, cara, agora tem que ver o que vai ser feito, né? Tá sem treinador.
A gente sabe que no mercado os treinadores é uma rotatividade sempre dos mesmos treinadores, então ficou um pouquinho complicado para o Santos, por mais que esteja no início do campeonato. Tem que se preocupar, porque não pode, mais uma vez, brigar lá embaixo da tabela. O Santos não pode ficar brigando embaixo na tabela. E agora o pessoal tem que conversar lá na Baixada e resolver o problema. Chama atenção, Garrafa. O Santos, nesse momento, em cima do que o Jean Scherer falou, ele está dentro da zona do rebaixamento. Ah, mas calma, o campeonato está só no começo. Aqui, ó, tá só no começo. Porque assim que começa time grande, é muito mais difícil o time grande. O Grêmio também. Não, o Grêmio tá na zona de novo. Santos e Grêmio agora estão na zona do rebaixamento. Mas o Santos não é um mau time. O Santos, do meio campo para frente, é um time muito bom. Mas eu entendo o que o Alex está falando, Chico. Isso não garante nada. Aliás, daqui a pouco, Chico, o presidente Marcelo Teixeira vai falar a respeito da contratação ou não, pressa ou não para se contratar um treinador. E a declaração do presidente me causa surpresa dentro da avaliação do Alex, porque o Santos está na zona de rebaixamento. Campeonato Brasileiro por pontos corridos, ele não aceita desaforo. Não mesmo. Tá aí o Palmeiras já assumindo a liderança, brigando palmo e passo ali com o Flamengo, e as equipes que ficam na zona de rebaixamento. Vídeo, seu Corinthians no ano passado foi um parto para sair de lá. Mas vamos ao lance que gerou o gol do Santos, o gol do Tiquinho Soares, um pênalti na área. Coloca pra gente, Chile, para ver se a galera tem dúvida, se não tem, se o pênalti foi muito bem marcado, não é? Vamos lá, levantamento na área, aí a bola, a gente vai ver por outro ângulo, a bola com o Enzo, o braço aberto, o zagueiro do Santos cabeceia. Nem os jogadores do Santos acreditaram. Para você não foi nada, Paulo? Ah, para ele não foi nada. Na hora, eu estava bem nesse ângulo aí, bem nesse ângulo. A impressão que deu quando ele marcou o pênalti foi que de um tranco por baixo, mas depois a gente viu a mão. Ô, Garrafa, sabe qual é o problema? Eu odeio esse tipo de pênalti, tá? Pra mim isso aí marcar pênalti assim, faz mal pro futebol, mas infelizmente a orientação, a determinação é essa. Se o jogador tá com o braço esticado de uma maneira que não condiz natural com o movimento natural de uma impulsão, enfim, ele tá com o braço reto, pra frente. Ele aumenta o espaço dele. Então, né? isso. Amplia o espaço, exatamente. Amplia o isso. espaço. E aí se a bola bate no braço... Mas você vê que o jogador salta, né? Salta, mas para ele saltar, ele tem que abrir o braço. É isso que eu tô falando. Mas vai saltar assim? Primeiro, tenta saltar, você vai ter que pegar o impulso, o braço abre. Esse é movimento natural. Por isso que eu falei que eu detesto esse tipo de pênalti, mas infelizmente é a regra. No futebol brasileiro, estão dando... e a orientação é essa, não é que o árbitro errou. Entendi. O árbitro, infelizmente, talvez o próprio... Mas essa orientação também é só no Brasil. Não é, Paulo. Tá bom na Premier League, na próxima vez, se dá um pênalti desse. Lá tem cada erro bizarro também. Tem erro também. Não tô falando que não tem erro. Mas esse tipo de lance não tem, cara. Então, pra não ficar dúvida, você daria pênalti? Não, Paulo. Alex? Não. Assim, não gostaria de dar, mas daria, porque hoje a regra é essa, infelizmente. Jean? Pela regra, sim, mas eu acho que a regra tem que ser revista porque não existe um pênalti desse. O cara nem sabe onde tá o braço Barolo. dele. Eu concordo com o Gia, só que eu acho o seguinte, eu sempre me baseio assim, se fosse o contrário, se fosse o jogador do Santos fazendo isso numa disputa de bola, eu ia ficar desesperado pedindo pênalti. Para mim foi pênalti. Para você, Chico? Pênalti, claro, por tudo que já foi argumentado aqui. Miller? O pênalti mais vagabundo que eu já vi na minha vida, na história do futebol. Marcar um pênalti desse é chato, como disse o Xará, né? É chato. É uma blasfêmia contra o futebol. É abominável. Pelo amor de Deus, como pode marcar um pênalti desse em um árbitro FIFA? Não, mas ele tem que marcar um pênalti desse escandaloso desse que não foi nada. Ele é obrigado a marcar. O jogador do Santos cabeceia, Marino, pra trás. Ele cabeceia a bola nem na direção do gol ia. O jogador não tá nem vendo onde vem a bola, não tem. O jogador do Santos cabeceou de qualquer jeito. Como é que vai dar um pênalti desse? Pior é que eu tô entendendo o argumento de todo mundo aqui. Do Jean, do Alex. O pênalti no Matheus Alves é muito mais pênalti que esse. Exatamente. A gente vai ver na sequência, então. Tá faltando a Marina opinar aqui. As opiniões estão diversas. Você em casa entende o quê? O pênalti foi corretamente marcado, não deveria ter sido marcado. Marina Buffon. É mandrake, né? Mas é a regra, né, Garrafa? Não tem muito o que fazer, né? Pênalti. Marcaria, então. Tá certo. Bom, o Jean Scherer falou aqui de um pênalti também. Você tem aí, né, Chile? Vamos colocar aqui o pênalti que supostamente o Brasão teria feito no Matheus Alves. Deixa eu ver na tela. Vamos lá, Chile. Vamos colocar esse lance aí. Vamos ver a bola dentro da área. Essa é a imagem. Ó. Pode tirar o GC se precisar. Deixa eu ver. Aqui. Opa. Ele trava a bola.
Trava a bola, de novo, volta lá. Não, isso aí foi muito Pera pênalti, aí. ô, Paulo. Mas o pelo outro amor de pé, Deus. Paulo. Ô, jogador. Ó, o pé direito, Paulo. Pé. O pé direito. Pera aí, tá presta, dá certo. licença Isso é aqui. muito Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, deixa eu só ver. Não, porque vai. Eu não quero. Jogador, Não é você no seu óculos. Deixa eu ver se tá. Deixa eu só ver se tá embaçado. Por gentileza. Eu quero te ajudar, por favor. Dá licença. Tira o óculos. Deixa eu só ver se não tá embaçado. Pera, vamos ver. Vou falar, viu? O Garrafa, Não. Tô falando. que Tem uma você criou. sujeirinha do lado Mas de ele não cá. fazia isso. Tô falando que Na você minha época ele não criou. fazia isso. Garrafa, né? Aqui, ó. Tem uma Rafa. sujeirinha. dá chance dele se redimir, dá chance. Dá. Vai, vamos lá, Paulo. Quer olhar de novo? Olha de novo. Põe de olha novo, põe de novo. Ó, Põe de novo. Põe de novo, põe de novo. Olha lá, Paulo. Não, Ó, não, Paulo, ó o pé dele, direito. direito, Paulo, Não briga pé com a direito. imagem, É Paulo. direito, então ele trava a bola. Não, a primeira por Olha cima. lá, ó. Não, Olha trava lá, pra o pé esquerda, direito o pé. trava a bola, ó. Ele chuta Pé o joelho. direito, ele trava a bola. Ele chuta o joelho. Primeiro ele chuta o Pera joelho aí. do jogador do Olha lá, São tá Paulo. vendo? Deixa eu ver. Pé direito, ele trava a bola. É a imagem por baixo. Depois, Deixa eu ver de novo. depois. Tá precisando Aí, do óculos agora. Vamos ver. Agora, ó. Olha lá, então vai. Primeiro joelho. vai. Primeiro É joelho. direito. Primeiro joelho. Não. Direito, ele trava a bola. Primeiro joelho. Mais uma vez. Aquela imagem, a Não, outra imagem, não, Chile. de Vamos trás do deixar gol. mais na outra. De trás do gol. Eu tô cego. olha esse- Não, jogador. De trás do gol, pelo amor Eu de quero a Deus. outra imagem agora, Não, Chile. não, essa não. Tá não. vendo? A outra, Pé pera aí, ó. direito que ele falou pra mim, jogador. Olha lá, Ele lá. falou pé direito. Olha lá. Pé pra Não, mim é o essa pé direito. não. É a outra imagem. Volta a tá? outra imagem, vamos ver. Pera, a outra. Na sequência vem a outra. O que você viu nessa? Quer ver? Nessa não, nessa aí, ó. Aí, Pera aí. aí. Vamos ver. Joelho. Vamos- entendeu? Joelho no pé direito do goleiro, hein? Joelho. Não, E pé, pronto. é. Ele foi por cima e por baixo. Alex, pra Quer que você. eu mostre pra você? Ele Você dá quer assim, mostrar? Ele trava a bola. Você quer acabar com o resto de joelho que eu tenho? Não. Alex, pra você, pênalti ou não, Alex? Pra mim, pênalti. Pra mim, o jogador, o goleiro atinge o joelho do jogador do São Pode Paulo. deixar a imagem. Aquela imagem por baixo é legal, Chile. Aquela imagem que a gente vê da esquerda. Pra mim fica claro que o goleiro do São Paulo, o goleiro do Santos atinge o joelho do jogador do São Paulo. Mas ele dá um chute no cara, não pode. É Isso é uma isso. coisa. Chute um Dá, olha aí. Olha lá. Um chute no joelho, Paulo. É, Paulo. Paulo, troca Paulo, Ele para. trava a bola. Ele Bola trava da com o volta. calcanhar. O joelho joga a perna dele pra Paulo, bola. uma coisa não exime a outra, uma coisa não tira a outra. Se ele tira a bola com o pé e com a outra ele mata o cara, ele matou o cara, é pênalti. É minha visão. Respeitamos a sua visão. A sua visão além do alcance. Mas deixa a bancada opinar. O senhor quer convencer a todos no grito? Futebol debate. Então vamos ouvir. visão, Jean Xera. Eu concordo em partes com o Paulo. Aí, Ele pronto. trava. Não, calma. Não, calma, empate. Não, ainda não. Olha só o desespero. Chutou garrafa. Senta, Paulo Sérgio. Chutou a garrafa de Ele água, que trava, várzea. ele trava também a bola, mas ele acerta claramente o jogador Aí você do... concorda mais Pênalti. É Pênalti. Gexera, tamo Pênalti. junto. Pênalti. Rogério Barolo, pênalti. Você sabe que lá no estádio, na hora a gente não percebeu, não. Depois a torcida ficou no burburinho, aí mostra os replays, aí foi pênalti. Mas eu faço duas perguntas para vocês. Se fosse no Memphis Depay, na Neoquímica Arena, e no Veiga, no Allianz Parque, será que seria pênalti? Pô, com certeza. Só? Não seria, amigo? Com certeza. Não, só fiz uma pergunta. Aí você Eu não falou tô com o falando torcedor. nada. Você não tá falando nada. Só uma Perguntar não pergunta. ofende. Se fosse no Memphis Depay e no Veiga, será que seria pênalti? Barolos, perguntar ofende, interrogação. Esse menino aí não pode. Doutor bater. José Isaac, você que está aí atrás das câmeras, eu posso perguntar, interrogação? Pra você, Avalone. Pra você, Avalone, pênalti ou não? Foi a favor do São Paulo ou do Santos? Seria. Pro São Paulo. Então não foi pênalti. Bom, eu tenho ainda o Chico para opinar, o Miller e a Marina. Mas vamos ouvir os protagonistas, o que eles falaram a respeito do lance. Começando primeiro com o Matheus Alves, Chile. Vamos ouvir o Matheus Alves na avaliação dele e também na sequência também o Brazão. Vamos ouvi-los. Eu ali naquela jogada não acreditava que a bola ia passar. O Zé Ivaldo tentou dar o bico assim, mas ela continuou no meu pé, então ficou muito em cima. Talvez desse pra mim dar o bico na bola ali e tentar fazer o gol, mas eu tentei driblar o Brazão. E eu vi ali o lance, na câmera que eu vi ali pareceu pênalti, na minha percepção, pareceu pênalti, mas o VAR tá aqui pra isso, pra ver se foi ou não, então se foi a decisão deles não pênalti, então não foi pênalti, então tem que confiar neles. Então não foi um lance que prejudicou a gente, né? Eu acho que não foi pênalti. Você vê, eu pego a bola com o meu calcanhar. Eu acho que agora tudo querem culpar arbitragem, querem falar de arbitragem, mas se você vê no vídeo, eu peguei a bola. O Matheus Alves
que sofreu o pênalti, Miller, o Chico vai falar na sequência, mas pela expressão que o Miller fez, o Matheus Alves, eu tava pronto para confirmar o pênalti, mas a declaração dele, eu não sei e tal, Miller. Eu vou dar um desconto para ele, que ele é um garotão que tá começando agora. Mas na minha época, o garotão já era experiente e já metia a boca. É isso aí. Ele falar uma coisa dessa não existe, né? Pelo amor de Deus, ele sofreu um pênalti claríssimo, todo mundo viu, inclusive a gente tá vendo aqui as imagens, o pênalti foi claro. O goleiro do Santos, ele pega a bola, mas antes ele pega o joelho do jogador de São Paulo. E depois a chuteira desce e trava a bola. Mas antes ele bateu na joelho. Pelo que você está falando, Miller, eu posso dizer que o Paulo Sérgio está brigando com a imagem. Sim. Eu posso dizer? Sim, porque o joelho não combina com a bola. Sim, eu posso dizer. Eu brigando com a imagem Tá. do Brazão. Não. O Brazão também tá brigando com a imagem. Brazão falou que chutou Ele a bola. mesmo falou que pegou a O bola. Brazão falou que pegou a bola. Trava a bola Mas com o calcanhar. Calma, o Brazão pegou a bola do fica joelho. calmo. Eu tô calmo. O Brazão pegou a bola do pra joelho. colocar agora que eu tenho que falar que foi Com toda a isenção, já que o Corinthians não está envolvido, com toda a isenção. Só tumultua, Paulo. Chico Lang, foi pênalti ou não para o São Paulo? Não foi pênalti. Não foi. O próprio Matheus Alves falou que não foi. O Miller quer defender o garoto, não, ele é garoto, ele não sabe, ele não sentiu o pênalti. Acho que ele foi mal na Ele não entrevista dele. sentiu o pênalti, ele não sentiu. Se ele não sentiu, então não foi. É isso aí, Chico. Foi nada. Eu só fico me perguntando se o São Paulo tivesse perdido, se o Matheus Alves ia dar essa entrevista. Se falasse, ele não ia jogava falar nunca isso mais. aí. Se tivesse empatado no final, né? Meu vídeo já ia detonar ele. Aliás, por falar em brincadeira. empatar, o criticado muitas vezes, ou algumas vezes, o Rafael pegou uma bola no finalzinho do jogo que... Você tem aquela defesa lá do Rafael, bola de finalzinho de jogo, né, Chile? Vamos ouvir aqui os ex-atletas falando e depois também a nossa bancada sobre o lance aí, o Rafael, que muitas vezes é criticado, ó. E aí, Miller, explica pra gente. Foi uma grande defesa do Rafael? Explica pra gente, qual a sua avaliação? Não, foi uma grande defesa, sim. Pode ver que ele tá dentro do gol, né? Dentro do gol em que sentido? Ele tá na linha do gol, né? Bola cabeçada no seu canto direito e ele não tinha muito... Como se ele tivesse adiantado, ele poderia ter espalmado diferente. Mas como olha só, e com as duas mãos, ele tira a bola de dentro do gol praticamente. O Barolo estava no jogo, né, Barolo? Se fosse com uma mão só, ele teria tomado o gol. Você Se ele fosse com a mão só. A cabeçada foi forte. É que desse ângulo parece que não foi muito forte. Foi muito forte, ele vai buscar a bola atrás. Mas é o que eu costumo falar. Goleiro de time grande garante resultado. Goleiro de time grande, na minha opinião, tem obrigação de fazer milagre. Hoje não foi nenhuma bola no gol do São Paulo. Foi a única bola. Foi essa, né, Barolo? E ele defendeu. É isso que ele tá lá pra isso. Senão ele não jogava no time grande. Tem que fazer isso. Dá E hoje... dar esse recado pro Matheus Donelli? Vamos chegar no Corinthians. Se mantenha calmo. Ô, Paulo, e hoje... Muitas vezes a gente reclama aqui que às vezes o Rafael espalmava pra frente e tal. Dessa vez ele fez o correto, tirou pro lado, né? Não, eu não. Não? Eu não. Você tá contra mim hoje, né? Então não é contra mim. Não, tudo bem, tá certo. Minha opinião, eu sempre falei que é um bom goleiro. Vocês aqui que falam, é um jogador que espalha pra lá, o jogador não gosta muito. É um bom goleiro. Você pode ver no lance que ele tá tão na jogada que ele dá um passo, o jogador. Sim. Ele dá um passo e aí ele salta. Então é o jogador que está atento na partida. Então isso é muito bom. Estava bem colocado. Bom. E é experiente, está bem colocado. Então a experiência, ele usa a experiência com elasticidade. Então, Paulo, mas eu acho que vocês, jogadores, falam melhor do que eu. A fase também, quando é boa. Sim. Né? O Ferreira é a mesma coisa. Sim. O Ferreira é a mesma coisa. O Ferreira espancou a bola várias vezes, em vários jogos. E agora ele está numa fase que tudo que ele faz dá certo. E o Rafael também. O Rafael tem sido importantíssimo esse jogo. Mas o Ferreira tem uma coisa, né, Barolo? O Ferreira tem uma coisa que ele tá aprendendo a jogar. Não é toda hora partir para cima. O que ele fez hoje? Fez 1-2, saiu na cara do gol e ele tá fazendo isso. Compartilhou a jogada. Não é jogador? Mas isso que o Miller falou, eu não tinha prestado atenção. Mas quando ele joga sem o Caleri, ele joga muito mais solto. Mais livre, exatamente. Hoje ele fez a tabela com o Luciano e ele foi pro lugar que era do Caleri. Se o Caleri estivesse jogando, ele não teria feito aquele gol. Ele estaria preso na esquerda. E tá aí o André Silva dentro da área. E aí ele teria que fazer a jogada individual para ir pro fundo, usar a bola. O que o Barolo falou, o Rafael tá ali para isso. Pra defender. Goleiro de time grande tem que ser cobrado. É isso, é a bola do jogo, né? Exatamente. Tipo o Everton, né, Miller? Eu não acho ele um goleiraço. Acho um bom goleiro. Fez aquela boa defesa? Parabéns. Se o Ferreirinha tá numa crescente, o Guilherme, depois do Campeonato Paulista, acho que é certo dizer, e é natural, né? Qualquer atleta passa por esse momento, tá numa descendente. Quero saber se vocês entendem o porquê tá acontecendo isso.
Gente, o que está acontecendo com o Guilherme? É natural, começando com você, Jean, que tem esse convívio com os jogadores, né? E o Guilherme também não é um cara experiente, é um cara até que jovem, né? É natural essa oscilação, por que está oscilando? Está oscilando junto com o time? É um problema meio que individual? Qual é a sua avaliação? Eu, particularmente, não concordo muito com as críticas, principalmente que o torcedor vem tendo em cima dele. Primeiro que, se eu tiver errado, alguém me corrija aqui na mesa. O Guilherme não é um craque. O Guilherme nunca foi craque. É um bom jogador, sim, um ótimo jogador, mas craque não. Para receber esse tanto de crítica. O Santos está mal. O time não está bem. Automaticamente, os jogadores vão começar a ter um desempenho inferior também. Fez um ótimo Paulistão, é o artilheiro do Santos na temporada. Sim. Querendo ou não, do meio para frente hoje, ao meu ver, é o melhor jogador do time ainda. Hoje, contra o São Paulo, foi um dos poucos que tentou criar, finalizou, tentou fazer alguma coisa. Então, assim, não concordo com as críticas. Acho ele um bom jogador que está oscilando junto com o time. Soteldo muito machucado também, né? Um cara que poderia ajudar nesse processo ofensivo aí, ajudaria o próprio Guilherme, mas também, a gente fala do Neymar, mas o Soteldo é outro integrante do DM aí, constante, mas, né? Mas o problema do Guilherme é que ele está jogando muito fora da área, muito longe da área. Ele tem que ser um jogador que se aproxima mais, porque ele tem boa finalização. Então, é verdade que marcou, foi artilheiro do Campeonato Paulista. Mas a ausência de treinador, acho que o jogador acaba ficando meio órfão. Eu não sei se, independentemente do Sampaio que está ali na função... Fica perdido. Né? Mas o cara fica meio sem referência, ou não? Ele quer ajudar todos os setores do campo, né? Mas ele está errado, ele tem que jogar mais próximo da área. Ali ele é eficiente. Mas você sabe, hoje antes de começar o jogo, a gente recebe as escalações e eu lembro dos clássicos que eu já vi de São Paulo e Santos, com os jogadores que jogavam. Eu não vou falar o nome, dá vontade de chorar. Mas hoje, vendo a escalação, não sei se vocês concordam, dos 22 jogadores, não tinha nenhum craque. Nenhum craque. Os craques estavam machucados. O Neymar, sim, o Oscar e o Lucas, que eu considero. Sim. O resto, não tinha nenhum craque. Nenhum jogador que desequilibra, nenhum jogador... Não tinha. Então, é um momento dos clubes, que eu acho que é muito parecido, né? Por gestões nefastas, por péssima administração, por tudo que os dois clubes vêm sofrendo. Hoje foi duro, foi um jogo muito pegado, muito corrido, mas tecnicamente a gente vê o nível técnico desses 22 jogadores que estavam em campo hoje. Alguém em campo tem potencial para craque? Vocês entendem que alguém? Porque tem muitos garotos ali. O Lucas Ferreira, né? Por exemplo. O Ferreirinha. O Lucas Ferreira, eu garotos, sinceramente, né? eu não sei sinceramente se para craque. Chicão. Eu não sei se para craque. Potencial, mas, né? Pô, ele vai precisar fazer 300 gols para você falar que é craque. Não é questão de fazer gols. Não é questão de fazer gols. Ô Chico, a régua craque é uma régua elevada, né? Coisa. Mas ele pode estar se desenvolvendo e chegar lá. É um bom jogador. Está numa fase boa. Guilherme, é um bom jogador. É um bom jogador. Agora, outra coisa, eu não concordo que o treinador... surte efeito na má fase do jogador. Não concordo com isso. Não concordo com isso, até porque o jogador ele tem que fazer a parte dele dentro de campo. E num jogo, quando é clássico, você tem muito mais espaço para jogar do que contra esses times menores. Então, a culpa não tem nada a ver com o treinador. E por falar em treinador, Paulo, então, o Barolo vai trazer aqui informações, porque a gente até conversou meio fora do ar, eu quero que ele atualize a real situação do Zubeldia, porque há todo mundo dizendo o seguinte, né, antes do jogo, se não ganhar, se perder do Santos, ou até empatar, é o último jogo do Zubeldia e Dorival Júnior pode estar chegando, né? São Paulo foi lá e ganhou. E aí perguntaram ao Zubeldia na entrevista coletiva, o Zubeldia que parece que só gosta de responder pergunta de São Paulino, foi ele que falou isso na anterior, né? Você é palmeirense, o corintiano tá fazendo essa pergunta. O cara que ele brigou é São Paulino. Né? E aí perguntaram para ele sobre a pressão, como é que ele estava lidando com a pressão, porque é o que se dizia, se não ganhasse hoje, era o cartão vermelho para o Zubeldia. Vamos ouvir o que respondeu o técnico do São Paulo. Se liga na tela. Nós, el staff, jogadores, dirigentes, todas las áreas, creo que estamos atravesados por una ética profesional. Cuando yo estudiaba jornalista, estudié 3 años jornalista deportivo, la materia que más me llamó la atención, dentro de las 40 y pico materias que tenía para aprobar, era ética profesional. Entonces,
¿En qué consistía esa materia? Consistía en ciertas normas, ciertos valores, ciertos principios para poder emplear bien tu tarea, ¿no? Entonces, que hoy hayamos ganado, a pesar de la atmósfera, a pesar de la presión que pueden tener los jugadores, que podemos tenernos, la ansiedad que puede tener el torcedor, que es entendible, porque el fútbol es pasión. Eu desconheço, né, faculdade de jornalismo esportivo. Não tem. Conheço faculdade de jornalismo. Não sei, talvez se lá na Argentina possa ter. Né? Mas eu desconheço. Há uma pós-graduação em jornalismo esportivo. Aqui na Casper Libero tem, isso é uma pós-graduação. O Zubeldia concluiu, então, ele disse que 3 anos de jornalismo. E tinha 45 matérias. 45 matérias. Aqui não tem tudo isso. Talvez, entre as 45 matérias, faltaram algumas importantes para o Zubeldia, porque ele fala de ética, e com todo o respeito que merece o Zubeldia, né? Eu acho que faltou ética e respeito dele, já que ele que tocou no assunto, não fomos nós, né? Na última entrevista coletiva, onde o profissional, o jornalista, vai lá e faz uma pergunta para ele, e aí acontece uma confusão. Foi que jogo foi? Foi Botafogo. São Paulo e Botafogo, foi feita a pergunta. Uma pergunta pertinente. A pergunta sobre uma discussão. Ué. Né? A gente tem, Chile, coloca pra gente ver o que aconteceu. Já que ele tá falando de ética, vamos ver se... Né? E ele também já tá no 3º ano de jornalismo, tal, precisa voltar lá. E aí a gente começa a discutir jornalismo num nível um pouquinho mais igual. Vamos ver na tela. Quieren a São Paulo, respétenlo con buenas preguntas, no pueden hacer eso, no pueden hacer eso, porque si no tengo que pensar que son de Palmeiras, que trabajan para alguien, ¿está? Esa no es una buena pregunta de un buen periodista. Y si vos sos un buen periodista, que hallo que podés ser un buen periodista, porque siempre te he valorado, no podés hacer esa pregunta, porque lo que aconteció es un tema de juego, un tema de que están calientes después de 2 anos. No podés poner esa como primeira pergunta. Tá. Então tá aí, o Chile, nosso diretor aqui foi procurar, Universidade de Palermo na Argentina, foi o que eu disse, lá tem a faculdade de jornalismo esportivo. Então precisa complementar a faculdade, porque o que o Zubeldia fez é falta de ética total. Isso aí que a gente mostrou é depois da entrevista. A entrevista, a pergunta, qual foi a pergunta do Gabriel Sá, que é o jornalista menino, ainda novo, do Arquibancada Tricolor. Ele fez uma pergunta, quando acabou o jogo contra o Botafogo, teve aquela confusão, o Alan Franco cobrando o Luciano, depois o André Silva, e a discussão, o que eu acho perfeitamente normal. Mas pergunta normal. Aconteceu isso, ele questionou o treinador, e o treinador foi extremamente grosseiro, respondeu a pergunta, acabou respondendo a pergunta, esse é do jogo, mas foi extremamente grosseiro. Eu só quero lembrar, o Zubeldia deu uma entrevista no ano passado para o portal GE. Ele foi perguntado se ele pudesse ter algum poder no futebol, alguma pergunta assim, mais ou menos isso, ele falou assim: se eu tivesse um poder, eu gostaria de regulamentar a rede social. Para a rede social só ter coisa boa, para só elogios, só... Então ele não está acostumado com crítica, ele não gosta de crítica, ele não quer ser criticado e não ser cobrado. A principal crítica que eu faço ao Zubeldia é que, para mim, ele não é treinador de time grande. A história dele mostra isso. São 17 anos de carreira e não dirigiu nenhum time grande. Então ele substitui para segurar o jogo, ele tem medo, ele retranca o time. Esse é um problema que ele tem. O Zubeldia, hoje, ele foi apresentado exatamente 1 ano atrás. Ele já tem 71 jogos comandando o São Paulo. Eu queria que vocês me falassem 5 bons. 5. Não é segundo tempo contra o Corinthians, o primeiro contra o Alianza Lima. 5 jogos bons. Isso é uma outra coisa. Em relação à entrevista, ele só quer ser paparicado. Ele não quer ser cobrado, ele não quer ser questionado. Ele foi extremamente deselegante com o menino. Depois da entrevista, ele foi para cima, que foi o trecho que a gente mostrou. Não precisava disso, claro. Mas para mim, o que ficou claro para mim é que nessa entrevista, ele tira totalmente o foco da incompetência dele naquele jogo. Quando ele coloca o Luciano, ele destruiu o time. O São Paulo sofreu um empate. No dia seguinte, nas redes sociais, todo mundo ficou falando dessa entrevista e ninguém ficou falando da substituição dele, que ele afundou o time. Para mim, isso foi estratégia. Até porque a gente resgata essa entrevista, essa confusão pós-entrevista coletiva do Zubeldia com o jornalista Sá, né, lá do portal do São Paulo, de um dos portais aí de torcedores do São Paulo, porque ele fala de ética. Não somos nós, a gente quer discutir o futuro do Zubeldia. E em cima disso eu pergunto ao Rogério Barolo, perguntei para ele na chegada aqui, eu falei: e aí, Barolo, ele ganha um fôlego? Como é que fica, na sua avaliação daquilo que você conhece do São Paulo, a situação do Zubeldia? Dá um fôlego, esquece essa história de Dorival chegar, de um outro treinador, ou não, porque tem já Libertad pela Libertadores no próximo meio de semana, e daquilo que você tem de informação,
Caso o trabalho do Zubeldia não se prolongue, o que se comenta dentro do São Paulo? O São Paulo, o Zubeldia, a vitória de hoje foi importante para dar esse respiro, só que foi uma vitória... E se o Rafael toma aquele gol lá? Empata de novo? Porque ele não ficou longe do São Paulo sofrer empate, né? Não foi assim uma partida exuberante do segundo tempo, o São Paulo fez 3-0 e acabou, não tem mais dúvida. O segundo tempo caiu. O segundo tempo foi muito mais do Santos que do São Paulo. Exatamente. Então a vitória hoje dá um respiro para ele. Não que não precisamos mais nos preocupar, agora o Zubeldia é o homem certo. Eu acho que não. Ele vai continuar pressionado. Eu acho que essa história de... O São Paulo tem um elenco curto, né? Que ele vive falando. Tá, ele não foi consultado pelo presidente, que iam se desfazer de 16 jogadores? Porque num clube minimamente sério, o treinador seria consultado. Olha, nós vamos ter que se livrar de 16 jogadores para diminuir a folha salarial. Ele não foi consultado? Ah, mas o São Paulo não tem banco. Se livrou de um monte de jogador, não tem banco. Tá, o Lucas Ferreira é pior que o Eric. O Negruti é pior que o Santilongo, o Eric, o Cedric são piores do que o Raí Ramos, que saiu? Não. Então essa desculpa toda, para mim é a desculpa que o elenco é curto, que tem desfalques. No ano passado, o São Paulo não tinha tanto desfalque assim, não conseguiu ganhar os últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro, nas mãos do Zubeldia. Se por um acaso os resultados não vierem. Se os resultados vierem, obviamente, futebol é resultado, o Zubeldia segue o trabalho dele. Se os resultados não vierem já de imediato, o primeiro nome é Dorival Júnior, sim ou não? O que você tem de informação? Pela informação que eu tenho lá de dentro, o primeiro nome que o São Paulo vai atrás se chama Fernando Diniz. Diniz? Para o meu completo e total desespero. Você é amigo dele, por que você está falando isso? Aqui no Mesa Redonda você foi tão delicado com ele quando ele teve aqui. Eu não tenho nada contra a figura dele, eu só acho ele um treinador horroroso. Mas o que eu sei é que a diretoria do São Paulo tem muita amizade com ele e com o empresário dele. E o nome que o São Paulo... Isso me passaram lá de dentro, alguma pessoa lá de dentro me passou. Que o São Paulo estaria já conversou um tempo atrás. Sim. Né? Teria até acertado o salário com ele, que o Zubeldia consegue respirar, ele fica pressionado. Tipo o Ramon Dias, né? Foi levando. Você me perguntou, eu acho o seguinte, 3 resultados ruins ele cai. Ele não está seguro. Os resultados vindo, ganha do Libertad fora, ganha mais um clássico, chega ali, quinto no Brasileiro, ele vai se estabilizando. Mas 3 resultados ruins, ele volta toda a pressão. Miller, Fernando Diniz... ou Dorival, no caso do trabalho não seguir, e vai seguir, por enquanto segue normalmente. E se você também tem, obviamente, o Miller muito bem relacionado dentro do São Paulo, tem alguma informação de bastidor, o que você acha que pode acontecer e que você falasse a respeito de nomes que estão sendo comentados? Sem dúvida nenhuma que o treinador do São Paulo, ele está na corda bamba, né? Já há muito tempo. Hoje, o Barão disse, a vitória deu um alento para ele, né? Como diz o espanhol. Eu também não Diniz para mim não é um nome para o São Paulo, para mim seria o Dorival Júnior. Só que o São Paulo está olhando para a conveniência e também para o cofre, que está vazio. Né? As duas coisas, conveniência, porque tem um empresário, aquela coisa toda, tá? O São Paulo é muito empresário por aí. E o cofre que é vazio. O Dorival é um treinador de 2, 3 milhões por mês. Né? O Diniz é mais barato. Quer dizer, então acho que o São Paulo está vendo essas duas vertentes, né? E a conveniência para poder contratar um treinador. E sobre o Dorival, Garrafa, só complementar, eu tenho um amigo que é muito próximo do Dorival. Um amigo lá de Jundiaí é muito próximo do Dorival. E eu não aguentei, liguei para ele ontem. Falei, pelo amor de Deus, me fala aí. Ele falou assim, eu falei com ele, com o Dorival, ele me disse o seguinte, que ele está impressionado com tanto de especulação que saiu. É isso. Que não tem nada, mas ele está impressionado com tanta coisa que estão falando dele. E de salário, de pedido, de isso negócio, vale de conversa. para o São Paulo, como vale para o Corinthians também. E o Silvestre vai vir atualizar na sequência a situação do técnico do Corinthians e também a gente vai falar sobre essa situação do Dorival que está sendo comentado de um lado e do outro. E o Alex levantou juntamente com o Jean a preocupação do outro lado do Clássico Santos em relação à zona de rebaixamento. E o Santos vai permanecer com o Sampaio, vai atrás de um treinador. Eu acho que o Santos precisa de um treinador para definir logo a situação. E a declaração que o presidente Marcelo Teixeira vai dar na sequência aqui no Mesa Redonda me espanta. Prepara a sonora do presidente Marcelo Teixeira sobre o Santos, que está com o Sampaio, que eu adoro de paixão, que é um profissional competente, na possibilidade de troca de treinador. Bom, vamos lá. Deixa eu ouvir o presidente Marcelo Teixeira, porque foi perguntado a ele sobre o novo técnico do Santos. Né? O Santos vai ter um novo técnico, fica o Sampaio. Vejam só o que disse o presidente do Peixe. O Santos está na zona de rebaixamento, não é isso, Alex? Exatamente. Não é isso, Xer?
Está na zona de rebaixamento. Se liga na tela. Vamos lá, com a palavra o presidente do Santos hoje na zona mista do estádio do Morumbi. O que nós mais ouvimos são nomes, né, e especulações. Na verdade, o departamento de futebol está trabalhando, o César está como treinador, estamos acompanhando esse trabalho, como estamos acompanhando também as opções que existem no mercado. Essas opções, elas estão sendo trabalhadas, o próprio futebol ele informa de acordo com a medida da evolução ou não dessas tratativas, mas até o momento nós não avançamos em nenhum nome definitivo. Não vamos fazer nenhuma precipitação, porque o César vem fazendo o seu trabalho, existe uma comissão técnica permanente do clube, então nós não estamos também nesse desespero. O que nós precisamos ter é analisar bem essas opções de mercado e, ao serem analisadas, o Comitê de Gestão adotará a medida ou mantendo o César, ou, no caso, se houver mesmo uma condição de haver a junção dos ideais, tanto do perfil do profissional como do atual projeto, naturalmente o Santos possa definir também. Fala pra gente, me causa estranheza não ter pressa, eu acho que tem que ser pensado, mas futebol é imediatista, você tem que resolver. O campeonato tá indo, cada partida são 3 pontos, ó o Santos. Ele retorna da Série B, tem essa indefinição do Neymar, de renovação de contrato, quando que o Neymar vai estar à disposição. Tá aí, o Santos já está aparecendo na zona de rebaixamento. Te preocupa esse tipo de declaração do presidente, que eu sou fã do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, acho que ele é um cara muito sério no futebol, entendo que tem que se pensar, mas o futebol não dá muito tempo já. É uma declaração preocupante. Inclusive o Marcelo Teixeira foi quem me levou para o Santos quando eu tinha 7 anos de idade, em 2004, foi ele que me levou para o Santos. Mas é uma declaração muito preocupante pela situação que o Santos está. E eu ainda acredito que, cara, vai ter que escolher um treinador certo para o DNA do Santos. Eu vi muitos comentários que talvez o Tite poderia estar chegando. Eu acho que não vai casar com o DNA do Santos. O Tite é um treinador mais defensivo. Eu acho que o Santos precisa de um treinador que jogue para frente, que use a base. Então, assim, é muito preocupante essa declaração. Eu acredito que já tinha que estar com o nome praticamente quase fechado já. Mas vamos ter que esperar para ver. Você tem 2 ex-jogadores. Você tem o Sampaio, você tem o Axel. Você acha que esses 2 ex-jogadores não podem dar conta no Santos? É lógico que nós estamos falando também de uma equipe que está numa reformulação. Nós temos que entender isso também. Não é fácil. Você ter que mudar tudo, jogadores chegando, jogar num time grande como o Santos. Não é fácil. E você tem que ter jogadores ali, caras experientes, para falar o que é o Santos. Porque você traz um de fora agora, também é perigoso, hein, gente? Eu não sei o que você pensa. O negócio é ver se eles estão preparados para assumir. É isso aí. Às vezes o cara tá ali só para quebrar um galho e chegar outro. É isso aí. Eles não estão preparados para assumir. Você falou bem. Hoje lá nos bastidores... Nenhum nem outro. Como eu chego muito tempo antes, a gente fica conversando com as pessoas ali da imprensa e também muitos canais, muita imprensa alternativa, mídia alternativa. Nos bastidores do Santos me falaram o seguinte, existe não só uma espera, mas uma torcida muito grande para que o César Sampaio dê certo. Aí, ó. Então existe, porque ele é muito bem quisto e os dirigentes do Santos... E os dirigentes do Santos veem nele um identificado com o Santos. Como treinador. Identificado, né, Miller? Você pode perceber. E ele foi auxiliar do Tite na seleção por um bom tempo. Querendo ou não, gostem dele ou não, o Tite, pra mim, ainda é o maior treinador do Brasil, tá? Na minha opinião. E aí, nesse momento, o César Sampaio ficou um bom tempo com o Tite, além da experiência que ele tem dentro do futebol como jogador, como capitão. Ótimo relacionamento com como capitão. O César Sampaio sempre foi capitão, tem liderança. E valor, né? E valor agregado. Outra coisa, vocês ficam só pensando em estrangeiro, e se não der certo? O Jancheira foi um traz negócio importante. Caixinha. Mas será que ele quer ser o treinador principal do Santos? É lógico que ele mas quer. Mas às vezes pro cara é muito mais cômodo ser o auxiliar permanente mas do a grupo. informação hoje é que ele quer. Ele quer. Ele está se dedicando para isso. Mas ele não está preparado para ser técnico do Santos. O mestre está na ponta da linha, mas o Miller quer falar também a respeito de César Sampaio ficar ou trazer um outro técnico. O que seria melhor para o Santos, Miller? O Santos é um time fraco. O Santos, haja vista a classificação. Então, o Santos, se não contratar na sua defesa, que é fraca, vai lutar para não cair. Não adianta ficar preocupado com o treinador. Tem que contratar um treinador. Tá. O César Sampaio e o Axel não vão segurar a bucha, não.
Tá Tem certo. que contratar e não um estrangeiro. Tem que contratar um brasileiro. Porque o estrangeiro vem aqui, ele não tem coração, não tem alma na atmosfera do Santos. Demora para adaptar. Exatamente. Pra adaptar, conhecer. Aí vai ser o desespero. Agora, um treinador brasileiro que entende, conhece o futebol brasileiro, os jogadores, ele vai se dar melhor. Bom, deixa eu ouvir o mestre e na sequência o presidente vai falar sobre o Neymar, se ele fica no Santos ou não. E matéria especial do Thiago Salazar sobre o Neymar. Na tela, o mestre. E esse Sansão de hoje, mestre? Olha, pelo jeito cortaram o cabelo do Sansão, viu? Porque o jogo foi fraquinho. O São Paulo no primeiro tempo foi razoavelmente bem, no segundo caiu muito, o Santos melhorou, mas não o suficiente para conseguir pelo menos um empate, porque o São Paulo havia feito 2 gols no primeiro tempo e tomou um gol ainda nessa fase. E na segunda fase, o nosso belo treinador, o Subeldia, ele resolve botar o time para trás, tira todo mundo lá, tem os caras da frente que jogam um pouquinho de bola e botou lá volante, zagueiro e tal, e aí, em consequência disso, São Paulo perdeu o prumo de vez e o Santos não encontrou o seu. Abraços, compadre. Ok, mestre. Aliás, nós estamos em abril, maio, junho. Em junho termina o contrato do Neymar. Vai continuar, não vai continuar? O presidente Marcelo Teixeira respondeu também hoje na Zona Mista sobre esse tema. Se liga na tela. Cadê o presidente do Santos, Chile? Vamos ouvir. Com referência ao Neymar, eu já disse isso e eu acho que ainda nós vamos ter o tempo para maturar essa decisão, tanto por parte do clube como por parte do jogador e do seu staff. Então, vamos acompanhar todo esse processo de recuperação e aquilo que o Neymar possa continuar correspondendo dentro de campo, principalmente, para a gente poder ter a continuidade do projeto visando até a Copa do Mundo do ano que vem. Tá aí, um retrato do outro lado do Neymar, que está tentando, obviamente, está claro e evidente, que está tentando ir à Copa do Mundo, quer encontrar o melhor futebol com o Santos, está tendo dificuldades no aspecto físico. Jean conhece muito os bastidores do Santos, conhece o Neymar desde pequeno. Qual é a sua sensibilidade nesse momento que vive o Neymar? O que pode acontecer com o Neymar? Será que vamos ter o Neymar como protagonista na Copa do Mundo ou é muito difícil, Jean? Primeiramente, eu acho assim, o Neymar como pessoa, ser humano, é isso que passou. A gente não tem, assim, ninguém pode falar nada. Assim, um cara extremamente humilde, a gente não vê reclamações dos clubes, de jogador, que ele teve confusão nem nada. É uma pessoa, assim, extremamente gente boa, o português, claro. Mas, jogando, né, cara, hoje a gente não sabe o que vai ser o amanhã dele. É uma grande interrogação. É uma incógnita que fica na nossa cabeça. E assim, eu ouso a dizer que se ele não estiver em campo na Copa do Mundo, a nossa seleção hoje ela não passa da primeira fase, dependendo do grupo que pegar. É complicado. Eu vou para o Corinthians, vamos num sim ou não? Neymar será protagonista na Copa do Mundo, sim ou não, Marina? Do lado brasileiro, teremos o Neymar como protagonista, pelo que você está vendo, sim ou não? Espero que sim. Mas não acredita nesse momento? Não. Miller? Difícil. Neymar? Difícil. Chico? Eu tenho certeza que ele vai arrebentar. Barolo? Eu torço demais, que eu tenho medo do Paquetá, desses caras que estão lá. Eu torço demais, mas eu não acredito não, sinceramente não. O Jean já falou, Alex? Eu tô nessa toada também, cara. Eu sou apaixonado pelo Neymar como jogador, acho que ainda é o último dos moicanos, assim, sabe, de talento, de craque. Eu acho que... Teremos ou não? Não. Paulo? É o único gênio que nós temos. É o único gênio que nós temos no Brasil. O único que pode fazer alguma coisa numa Copa do Mundo, como o próprio Jean falou. Então eu torço para isso e creio sim que ele vai estar. Mais no otimismo do que você está vendo. Tá certo, e você tira a sua conclusão. Bom, é um Corinthians sem Ramon Dias. Eu disse a semana retrasada que era uma comissão, né, com ausência de ideias. Aí o Memphis veio e confirmou tudo o que eu falei aqui no Mesa Redonda. E fui criticar, esse é anti e tal. O Memphis falou lá. E o que deu? Vazaram com o técnico Ramon Dias e o Corinthians ontem, na Neoquímica Arena, foi o Corinthians de Memphis Depay. Né? Foi um Corinthians diferente? Foi diferente ou não?
Então se prepara aí que o Silvestre vai contar para você. Silvestre tá na linha, Corinthians 2 de virada com 2 do Memphis, Sport 1, se liga na tela. A família Dias, elegante e emotiva, na véspera do jogo de ontem, foi ao CT se despedir do Corinthians. Cara, foram 8 meses que eu não vou esquecer nunca. Tuve o privilégio de dirigir o mais grande do Brasil, então fico muito feliz. Obrigado e perdão, fiel, se em algum momento falhamos, mas sempre foi com o coração. Quem comandou interinamente o Coringão neste sábado, aqui na Neoquímica Arena, foi o técnico do Sub-20, o Orlando Ribeiro, num dia bastante especial para ele. Eu já tinha vindo como um adversário, até mesmo na Arena, um tempo atrás, e depois em outros jogos do Sub-20, a gente sabia da força que a torcida do Corinthians tem. E agora realmente é especial a nosso favor, do lado deles. Memphis, incomodado com as últimas apresentações do Corinthians, chegou chegando. O timão foi para dentro do esporte, sem dó, trabalhando bem a bola, com velocidade, muito volume ofensivo, mas errando nas finalizações. Né, seu Yuri Alberto? Fala aí, Romero. Assim não tem técnico que resista. Temos que melhorar, e eu sou o primeiro em me cobrar para poder matar o mais rápido possível os jogos, né, e fazer os gols. Depay percebeu a ansiedade do time, procurou também orientar o posicionamento dos companheiros de linha. Depois a culpa é toda do Matheus Donelli. Uma hora a bola entra. E entrou aos 44 minutos, quando o Sérgio Oliveira recebeu o cruzamento e fuzilou a queima-roupa. O Corinthians começou o segundo tempo lançando a bola para frente e não dando bicão para a lateral. Resultado, aos 10 segundos, Memphis Depay empatou. The media was laughing at me because I kicked the ball in the corner during a kickoff. And today I said to the guys, hey, let's try this in the second half. Let's put pressure on them. Let's see if we can win the second ball there to create something directly from the beginning of the second half. And with some luck and with some dedication, we had a goal in 10 seconds. Yuri desperdiçou outra oportunidade. E o Donelli? Nessa nem o pai defenderia o filho. Quem gosta de pisar na bola é o holandês. Preferiu soltar o pé, cravando a virada. Corinthians 2-1, placar final. We're trying to find more balance to create these type of games more. Of course, players are pissed off if we don't win, especially if we don't win at home from clubs that doesn't match our level. E enquanto isso, a diretoria continua correndo atrás de um treinador. Fala, Fabinho. Abemos técnico já? Vamos analisando com calma. Ninguém engatilhado ainda? Silvestre, repórter chato, eu gosto assim. Vai em cima do cara, atrás da informação. Raiz, né? Tal. Raiz, né? Bem raiz. Chico, gostou do que viu? Dá pra dizer? A pergunta eu vou fazer, mas não sei. É um novo Corinthians? Foi um Corinthians diferente do Corinthians do Ramon? As peças eram praticamente as mesmas. Foi um Corinthians dentro de campo diferente, Chico? Não, não foi. Foi um Corinthians igualzinho do Ramon. A única diferença que teve foi que o Memphis se aproximou mais da área. É isso? Ele se aproximou mais da área. E ele, quando se aproxima da área, ele é muito perigoso, porque ele conclui muito bem de pé direito, né? Ele faz muito gols. Então, com o Ramon, isso acontecia também, mas não acontecia tanto. Então, quer dizer, o Corinthians se autocorrigiu, vamos dizer assim. Tá com saudade do Ramon? Ele nem foi embora? Está com saudade? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acreditava mais no trabalho do Ramon. Confesso para você, a gente sempre teve essa discussão entre nós, né? Não é possível. Mas, infelizmente, a gente chega hoje à conclusão que quem derrubou o Ramon foi ele mesmo. Paulo, eu quero ouvir você, depois obviamente a bancada. Coloca aí, eu vi um Memphis com liberdade para jogar, coisa que eu não via no esquema do Ramon.
Ó, temos os lances aí, Paulo. Eu quero a sua avaliação. Você concorda com o Chico ou concorda mais comigo? Eu vi um Memphis diferente em todas as partes do campo, próximo da área. Ah, não era um Corinthians extremamente diferente. É um Corinthians com muitos problemas ainda. Problema no sistema defensivo. Mas o Memphis chamou a responsabilidade, coisa que ele não conseguia fazer com o Ramon, ou não? Bom, o Barolo já não concorda comigo. O Corinthians, ele dificultou, na realidade, o jogo que seria fácil. Quantas oportunidades teve no primeiro tempo? Então, aí, Paulo. Então, teve muitas oportunidades. Se conclui essas oportunidades em gols, seria um outro jogo. Sim. Seria um outro jogo completamente diferente. O que o Orlando faz? Ele tira o suspenso Mateuzinho ficar de fora, o Léo Maná dá oportunidade para ele, porque ele conhece o Léo Maná. Jogou bem o Léo Maná. Tem outros jogadores, garotos que estão entrando, então... foi um outro Corinthians. O que eu quero dizer, desculpa, o que eu quero dizer não é que o Corinthians jogou um futebol maravilhoso. Eu quero dizer esse comportamento do Memphis. É isso que no mínimo se espera de um cara que chega. Mas isso que ele faz, não precisa de treinador falar para ele fazer. Mas ele não fazia isso com o Ramon. Ele tem que fazer. Mas então, porque a batata começou a assar. A batata começa a assar, aí ele criou uma responsabilidade para ele da última fala dele do time. Tanto é que ele fala nós, muitas vezes. Então, nesse jogo aí, foi o Memphis que nós esperamos. Eu tenho liberdade, ele não é mais meu diretor, mas tenho liberdade para falar que conheço o meu diretor. Hoje meu diretor é o chileno, é o Fini, mas eu conheço o meu diretor. Eu tô ali, né? Já tô olhando, ele não tá concordando comigo. O que foi, Barolo? Não, eu entendi o que o Paulo falou, e em cima do que o Paulo falou, eu só queria fazer um questionamento. Eu vou dar um pitaco como torcedor de um clube rival, mas que respeita muito, sabe, o gigantismo do Corinthians. O Depay, assim, um jogador acima da média pro futebol brasileiro, estava conversando com o Chico aqui. É impressionante a facilidade que ele tem para jogar bola. Um dos jogadores que eu conheço no futebol brasileiro é que não faz esforço para jogar bola. Parece que ele nem transpira. Só que, uma dúvida de um torcedor leigo. Ele estava contra o Palmeiras, os 2-0? Estava. O Ramon ainda era o treinador? Era o treinador. Você acha que um jogador do nível dele, com a história dele, não jogou nada contra o Palmeiras? Eu vi o jogo, não jogou nada contra o Palmeiras. Porque o esquema do treinador não deixou? É isso e aí hoje, ontem, contra o Sport, ele arrebentou com o jogo. Foi o que eu falei. A batata assou. Exatamente. A batata assou. O jogador começou a se movimentar. A entrevista dele... Porque não adianta hoje... É aquilo que você falou... Na cabeça dele, é aquilo que você falou de São Paulo. São Paulo joga com 11. O Corinthians precisa jogar com 11. O Corinthians, se o Depay não se movimenta, se ele não se apresenta, o Corinthians joga com 10. Então a pergunta... Então é um dos principais, ou seja, o principal jogador, tanto é que nós vimos na temporada passada, que quando ele chega, muda o cenário do Corinthians. Não, mas Paulinho, o Ramon Dias fazia ele jogar de lateral direito, mandava marcar no meio, mas também com a culpa volante. não é só do treinador, Chico. Não é só, mas o treinador tá falando. Não é só o treinador. Jogou com essa formação inúmeras vezes. Puxa a responsabilidade. Contra o Palmeiras, como puxou ontem. Contra o Palmeiras teve um lance, vocês vão lembrar, uma cobrança de falta rápida, a bola bateu nele, ele não estava nem aí. A bola bateu nele. Você está querendo dizer que ele derrubou o treinador? Não. Eu não estou dizendo que ele derrubou o treinador. Não. A impressão que eu tenho é assim... Ele estava insatisfeito com o treinador, porque o que o Chico falou, ele jogava do jeito que ele não queria jogar. Eu acho que ele falou com o treinador sobre isso, porque aquela entrevista que ele deu é como se ele estivesse falando, eu falei para ele, eu estou falando que não pode ter 50 metros aqui que não é futebol. Então ele deu a entrevista, o técnico saiu no dia seguinte, a responsabilidade para cima dele cresceu absurdamente. Mas ele não fugiu da resposta. No jogo de ontem, ele chamou a responsabilidade e ele tem competência para isso. O que eu me questiono é que se ele tivesse chamado a responsabilidade contra o Palmeiras, com o técnico sendo aí do treinador que era, e ele falando, eu não vou jogar de lateral direito, aqui no campo eu vou tomar conta. E aí, eu vou chamar a responsabilidade. E faz o quê? Chama a atenção dos jogadores. É isso. Então, coisa que ele fez. Aí não precisa de técnico. O Silvestre fala que ele posiciona os seus companheiros. Então faltou isso. Pra que técnico, Paulinho? Miller, pra que técnico? Eu quero o Miller e o Jean falando, sobre a avaliação desse Memphis. Foi o Memphis, nem o Corinthians, foi o Memphis diferente. Eu achei diferente. Eu achei ele diferente. Foi. Depois que ele deu uma de treinador, né, no jogo passado, nas suas declarações, dizendo, 50 metros, 100 metros, como se ele fosse um treinador, né? Ele não tinha mais o Ramon para criticarem. Aí a responsabilidade era toda dele. Mas não fugiu, Miller. Ele falou
E ele fez. Perfeito. Só que o Campeonato Brasileiro é quarta e domingo. Ele tem que se lembrar disso. Domingo que vem é Flamengo. O time do Sport é um time ruim, que vai lutar para não cair. Vai pegar o poderoso Flamengo, que é o melhor time da Sul-América. Eu não canso de falar isso e sempre vou falar. Para mim, o Flamengo está acima de todos, como qualidade, não como praticidade, é diferente. Vai pegar o Flamengo. Agora vamos ver se o Memphis Depay, ele vai fazer isso que ele fez contra o Sport. E domingo que vem é o Flamengo, eu quero ouvir o Cher e depois eu vou ouvir... Quinta-feira volta o Hugo, hein? Não jogar no gol, graças a Deus. Mas final de semana o buraco é mais embaixo. Jean. Eu nem acho que a fala dele na demissão do Ramon fez ele jogar melhor no jogo contra o Sport. Eu concordo muito com o que o Chico falou. Ele vinha jogando muito aberto pela esquerda, de ponta, ele tinha que voltar a marcar lateral, não é a posição dele. O Memphis ele é camisa 9. Ou é 9 ou falso 9. E aí, quantas vezes ele deve ter dito isso ao treinador lá e o homem insistiu? Aí talvez veio a declaração. O cara na posição errada. E ontem, Alex? Eu não tenho dúvida que a declaração do Memphis Depay, depois do jogo lá, contribuiu muito para a queda do Ramon Dias. Isso foi perguntado, Alex, isso foi perguntado ao Memphis na entrevista coletiva ontem, na zona mista. Né? Porque eu disse, inclusive eu disse nas minhas redes sociais e até no Gazeta Esportivo, falei, depois dessa declaração do Memphis, ele praticamente decreta a saída do Ramon. Foi a e não deu sensação outra. que todos nós tivemos. Ficou claro. E ele foi perguntado, questionado depois da saída do Ramon e o Corinthians sem técnico. Ele foi questionado sobre isso ontem na Neoquímica Arena. Vamos ouvir. To be honest, no, because I spoke globally about what I think is the problem, and you guys ask me really open questions and then get surprised if I address the things. Doesn't make sense for me. I respectfully said that, we need to work harder, and we need everybody. We is everyone in the club that is involved to make Corinthians better. It's the players, it's the coaches. I had a great relationship with Ramon. Emiliano's a top great guy. I had a good relationship, still have a good relationship with them. A message to all the people that looking at media, it's not always true what you read. When it comes from my mouth, then you hear it. But if it's in the media, and I see things like, the dressing room is angry with Memphis because he spoke out. Who put that in the media? I wonder. But that's just throwing bombs to make noise here in Corinthians. We have enough noise with our own. We're solving a lot of things here in the club. We're working hard to make the club great again and put it where they deserve. Eu realmente ouvi, não vou, se lembrasse falaria, né? Alguém deu a informação de que o clima no vestiário não teria ficado legal para o Memphis depois da declaração que ele deu. Alguém deu essa informação, se soubesse, respeita a informação de cada um. E o Memphis questionou isso. Quem foi que falou isso? Isso, tudo bem, você pode questionar a informação. Agora, para que não fique nenhuma dúvida, e aqui ninguém falou isso, para que não fique nenhuma dúvida, o que disse o Memphis antes da queda do Ramon, vamos colocar na tela, porque acaba sobrando para a imprensa. Então, aqui a gente discutiu o que o Memphis falou. E ele falou aqui, eu falei que todos precisavam melhorar. Não só isso ele falou. Ele parafraseou agora a fala dele. Porque na outra entrevista, ele entrou na parte tática. Vamos ver aí. Vamos ver, Miller. Vamos lá. Vamos ver o Memphis falando antes da queda do Ramon Dias. A entrevista que, para mim, decretou a queda do Ramon. Você concorda ou não? Se liga na tela. If you look at the goals, it's always the shots from outside of the box. They have a lot of time. They can, if they want, they can also stand on the ball and then shoot. If it's a final, sometimes a final demand different things from a player to win the trophy, and that's what happened. Do I prefer to receive to come all the way back to receive balls? No, I'm not used to that. I'm used to having balls in between the lines at the right speed, on my right feet. So that's different. But if that's what the team asks or the coach asks, I'm willing to do it. But obviously, that means that we're missing quality in front. If you look at the last games, how many chances we create, or how many times I shoot on the goal. Today I shoot maybe one time.
and so most of the games I shoot 0 times. That's frustrating. Pra mim, fica claro que ele fala que não tá chutando, que chutou uma única bola em função do esquema montado pelo técnico do Corinthians. E isso decreta a queda do técnico. O Miller estava com a palavra... Né, Garrafa? Hoje, né? Porque antigamente, jogador, quantas entrevistas já escutaram de jogadores falarem isso? Mas veio a público. Eu vou devolver a palavra ao Miller e todos vocês vão falar, tá? Você em casa concorda ou não? E na sequência, depois que a gente esgotar essa possibilidade de queda aí, foi ou não culpa do Memphis, ou ele foi o start para a queda do Ramon Dias, a gente vai falar do novo técnico do Corinthians. Miller, te devolvo a palavra. Foi um start o que disse o Memphis Depay para a queda de Ramon Dias? Olha, eu posso fazer uma pergunta dizendo... A minha pergunta pode ser assim, hein, Barolo? Será que ele já não sabia que o treinador já ia cair? Porque eu quero ver quando chegar um novo treinador e passar 5, 6, 7 jogos, ele faz uma declaração dessa, com o treinador na plenitude da sua confiança e da sua moral. Porque o Ramon Dias estava sendo bombardeado por todos. É bem verdade isso. Que ele ia cair já era questão de tempo. É bem verdade isso. Agora, eu discordo do Memphis quando ele questiona a parte tática. Isso eu questiono, isso eu discordo. Porque tem um treinador. O treinador pode dizer assim, tá bom, olha... Mas será que não foi o que vocês disseram? Não sei se foi o Barolo quem disse. Mas será que ele não falou lá dentro, Miller? Lá dentro, e vai falando. Não dá, chegou, vou ter que falar publicamente. Será que não aconteceu isso? Olha, Garrafa, eu tô dizendo de experiência própria, o jogador sabe disso. Eu acredito que o Memphis... Bom, que ele detonou o treinador na declaração dele, não tem nem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Agora, pra mim, ele foi mal nas suas declarações quando ele entra na parte tática. Entendi. Na parte tática. Olha, eu só chutei uma bola gol, eu tô voltando pra marcar. Tem que passar no meu pé bom. Por que ele errou, Miller? Não sei. Peraí, que jogador que não volta pra marcar hoje no futebol? Que jogador que não corre pra trás hoje, no time grande? Todos. Arrascaeta, Alan Patrick no Inter, todo mundo até corre o Ganso no Fluminense tem que voltar um pouquinho. Se não me falha a memória, ele disse assim, eu gosto de receber a bola entre linhas. Não falou? Sim. É linha de frente ou linha de trás? Ou linha do meio? Tudo bem, isso é outra coisa. Como eu não sou treinador, então vou deixar vocês no ar. Outra coisa, ele quando chegou no Corinthians, se não me falha a memória, ele disse assim, eu gosto de receber a bola atrás e vir com ela dominada. Não sei se vocês se lembram dessa declaração dele. Se ele gosta agora de receber entre as linhas, significa que ele gosta de receber na linha da frente, não na linha de trás. E é uma contradição. Fosse eu, Chico Lang, eu estaria muito feliz. Tive, inclusive, cheguei hoje de manhã de Londrina, tá lá, meu Londrina tá na Série C e tal, mas fosse eu, corintiano como o Chico, estaria feliz, nada contra o Ramon, parabéns, campeão paulista, mas o Corinthians precisa de um novo técnico. Ô Barolo, e a gente complementa para depois entrar no assunto do novo técnico do Corinthians. Eu só faço uma pergunta, será que se fosse o Tite, o treinador, ele falaria mas não era o Tite, né? Não, é isso que eu tô falando. Mas será que se fosse o Tite, o time tava engessado e sem ideia nenhuma? O Flamengo tava. O Flamengo tava. Flamengo, ok. Então, se tivesse, eu não sei. Eu tô falando, por um técnico de nome, de peso, será que ele falaria isso? Eu não sei. Mas o Corinthians contrata esse tipo de jogador pra isso também. Pra dar cara a tapa, pra falar, pra se expor, não é? Acho que a gente tá tão cheio de entrevista ruim, quando vem uma entrevista boa, eu sou favorável. Aí reclama. Eu sou favorável. E entendo que o Corinthians, sou favorável. Entendo que o Corinthians vai melhorar. E a torcida... Dá um chacoalhão. E a torcida corintiana, na Neoquímica Arena ontem, estava pensando em quem para ser o novo técnico do Corinthians? O Alexandre Silvestre atualiza. Será que é o Dorival? Será que é o Tite? Será que vem outro nome? Vamos lá, Silvestre. Fala, beleza? Enquanto a diretoria do Corinthians continua à procura de um novo treinador e estuda nomes no plural, o torcedor alvinegro opina. Quem você gostaria que fosse o novo técnico? Sei lá, eu... Ancelotti! Ancelotti! É que o Corinthians não dá oportunidade, né? Mas tem um cara, aquele Uisca doido lá, eu acho que ele é a cara do Corinthians. Dorival Júnior eu não quero não. Não quero não, nem o Tite. O Tite só se ele pedir perdão. Tite. Na lata. Na lata, Tite. Concorda? Concordo. Tite, de volta. Dorival Júnior. Por que Dorival? Levantou São Paulo, levantou Ceará, fez um bom trabalho, vem em ascensão, em grandes trabalhos com clubes e acredito que seja a cara do Corinthians. Eu gostei do Dorival, estão especulando o Dorival.
né, o Tite, mas o Tite foi meio ingrato com a gente, então eu prefiro hoje o Dorival. Eu tenho mantido, viu, Garrafa, contato direto com o Dorival Júnior através de mensagens e ó, até o fechamento dessa reportagem, sábado, jogo do Corinthians com o Sport, o Dorival me respondeu algumas vezes que não conversou, que não teve nenhum contato com o Corinthians. Será que a situação mudou até a hora do Mesa Redonda? Um abraço. Um abraço, Silvestre. Eu vou acrescentar nessa informação do Silvestre uma informação que foi dada pelo competente jornalista, né? O Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes. O Pretzel disse que o Dorival ligou para ele, confirmou o que havia dito ao Alexandre Silvestre e ao próprio Barolo, ao amigo do Barolo, de que ele não tinha recebido proposta de ninguém, nem do Corinthians, e muito menos estaria apalavrado com o São Paulo, como disse o Alexandre Pretzel, que falou que não tinha, na sua rede social, que ele não tinha se comunicado com o Dorival, né, para não incomodar o Dorival, deu a informação, o Dorival falou para ele que não existia isso, e essa é a posição de momento. Então eu pergunto para vocês, quem seria, você vê que as opiniões estão diversas entre a torcida ali. Torcedor, não, Tite não perdoou porque ele foi pro Flamengo, aquela história toda. O que seria melhor para o Corinthians? É a pergunta que eu faço para você e para vocês. Começo com o Paulo Sérgio. Dorival Júnior, Tite ou outro treinador? Paulo. Então, cara, o Tite tem esse problema com a torcida. Eu tava falando aqui com o jogador falou algo impressionante. No Flamengo deu certo. No Ceará... Dorival Júnior. Dorival. Os últimos 3 trabalhos dele. No Ceará deu certo, no São Paulo deu certo. Os últimos 3 trabalhos do Dorival foram excelentes. São diferentes, cara. Paulo, Dorival, Tite ou outro, por gentileza? Não tem outro. E qual dos dois? Eu preciso no pique que eu quero Dorival, falar do líder do Tite. Tite. Alex Miller, o que é melhor pro Corinthians, na sua opinião, nesse momento? Essa questão de não perdoar, basta chegar, ganhar 2, 3 jogos, a torcida esquece e já comemora. Tite. Tite. Jean Cher. Eu vou ranquear rapidinho. Se eu fosse o presidente do Corinthians, Tite, Luiz Castro, Diniz e depois Dorival. Diniz, tá certo. Rogério Barolo, o que é melhor pro Corinthians? Para mim, como São Paulino, Diniz é o primeiro nome disparado. Mas se eu torcesse pro Corinthians, eu gostaria do Tite voltando. Eu concordo com o Alex. Ganhou Tite 2, a torcida ganhou 2, fez assim no símbolo, acabou a vida. Eu deixo o Chico Lang pensando por último. Miller, para você, Miller. Eu contrataria o Dorival por conta daquilo que eu acabei de falar pro jogador aqui. Os últimos 3 trabalhos do Dorival, excelentes. Marina Buffon. Acho que Tite também. Tite, como eles falaram ali, 2, 3 jogos, já esqueceria. É o peso do Mundial, né, Marina? O peso do Mundial. Também a história do cara, né? Chico Lang. Tite, campeão da Libertadores invicto, campeão do mundo. Dorival, com belos trabalhos em São Paulo e Flamengo, mas trabalho ruim na seleção brasileira. Ou um outro nome? Quem você quer no seu Corinthians, Chico? O Tite. O Tite. O Tite, porque o Tite já conhece o Corinthians. Ele já esteve lá dentro, ele sabe onde pôr a mão. E o que machuca e o que não machuca. Então eu acho que tem que ser o Tite. Tá certo. Bom, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não foi além de um empate numa tarde do Léo Jardim, tarde e noite do Léo Jardim, que virou Neuer, como disse a rede social do Flamengo. Ele pegou tudo e mais um pouco, 0-0 lá no Maracanã. E o Palmeiras venceu, né, com gol do Facundo. 1-0 Palmeiras, venceu Fortaleza. Faz o segundo com o Flaco Lopes, Miller. Olha aí. O Miller sempre falou do Flaco Lopes, ó. Vitor Roque ficou no banco, entrou no segundo tempo. O Daverson descontou. Mas pediu desculpa, hein? Pediu desculpa na comemoração, cruzamento da direita. Desculpa pra quê? Desculpa. É porque ele tá no Palmeiras, mais? Olha lá. Olha lá. E aí no finalzinho do jogo, pênalti na disputa de bola do Daverson. Semelhante ao pênalti do São Paulo, né? O Daverson e o Naves, né? Naves. O Naves, ó. Pênalti que eu não... Parecidíssimo, né? Esse pênalti não existe, não. Aí, ó. Então, mas é o que o Alex falou, tá todo mundo dando. Aí, o Everton vai lá e faz a defesa. Palmeiras é líder do campeonato. Alex, uma festa na redação, hein? Vou falar um negócio. O Abel Ferreira... falou em entrevista coletiva do desafio de manter esse Palmeiras cada vez mais no topo, brigando por grandes conquistas. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira lá em Fortaleza, na belíssima Fortaleza. Se liga na tela. Se deixasse a barba crescer, vocês viam como ela está toda branca. E quando cheguei aqui não era assim. Aqui igual. Estou a falar há 4 anos atrás. Não tinha cabelos nenhuns brancos. Nenhuns. Os campeões de desconforto. Não há
outra forma. Desconforto no treinador, desconforto nos jogadores, trocar jogadores que nos dói no coração porque muito nos ajudaram, dói no coração, tomar decisões difíceis. O que me deixa o coração cheio é porque 90% dos que saíram foram para clubes onde lhe deram mais anos de contrato e ganharam mais dinheiro. E eles merecem. Às vezes eu entendo, os torcedores ficam chateados, mas só um pode ganhar. E essa troca de treinadores é só fazer as contas. O Palmeiras tem um. Quanto custa mandar num clube 8 treinadores embora? Quanto custa isso? E ir buscar mais... Quanto custa? Eu pago para despedir e pago para entrar. Ou seja, quando entra um jogador estou a pagar a 2. Quanto isso custa? Quanto é que isto sai do clube em termos financeiros? Temos que aceitar e acreditar naquilo que estamos a fazer. Isto é todo um processo. Não há como. A grama, quando eu quero trocar de grama, o processo é sempre o mesmo. Demora tempo. Você raspa a que está, semeia, mete areia, depois espera. Rega, espera. E o futebol é um jogo e uma equipa é a mesma coisa. O problema é esperar. Há equipas que não querem esperar, querem resultados para ontem. Como? Se cada equipa do futebol profissional tiver... todas tiverem um Ancelotti, ou o Guardiola, ou o Mourinho, ou o Luís Henrique, um vai ganhar e 4 vão descer. Podem ter a certeza absoluta disso. Abel, você até pode ter razão, mas isso funciona no mundo do pirlim-pim-pim. No futebol não é assim. Ou no Palmeiras, né? Não, no futebol não é assim. O próprio Abel, quando perdeu a decisão do Paulista para o Corinthians, já apareceu gente xingando o Abel. O futebol envolve paixão. Mas, Garrafa, outra coisa esse também... mundo é um mundo ideal, mas não existe. Mas outra coisa que eu vou contra esse argumento, eu entendo a troca de treinador, o mau planejamento do futebol brasileiro, mas é assim, se você me colocar como treinador, você pode me deixar 10 anos lá, que seu time vai cair na B, na C, na D. Os dirigentes que contratam muitas vezes mal. É isso. E aí você tem que trocar de técnico, pagar com multa. perfis diferentes também, né? Ninguém pensa no DNA do clube, que o seu treinador que vem concorda com o elenco que chegou. Então, às vezes, o dirigente contrata mal e tem que mandar embora e contratar de novo. Então, por isso que está acontecendo o que está acontecendo no Mas Santos. fica caro, fica caro. Por isso tem que esperar, cara. Tem que esperar. Mas ele tem razão e aí ninguém quando ele fala tem que fica caro. paciência. Ninguém tem paciência para escolher o outra, melhor. e não é todo Tem que clube, esperar. e não é todo clube que dá estrutura ao treinador que o Palmeiras dá ao Abel. Respaldo. O Abel, quando chegou ao Palmeiras, era um ilustre desconhecido. Talvez se o Abel fosse dirigir... Corinthians. Não, um outro clube. Vamos pegar um outro clube. Vai, o Mirassol, um exemplo. Lógico que o Abel não teria empilhado esse monte de títulos. Isso não tira a capacidade do Abel, que leva o Palmeiras novamente à liderança do Campeonato Brasileiro. No pique, gente, ó. Palmeiras líder com 13, Flamengo 11, Fluminense 10, Bragantino 10. Fechando o G4. Ceará é o 5º, Cruzeiro 6º, Corinthians o 7º, Vasco, olha o equilíbrio, todo mundo com 7, Vasco 8º, Juventude é o 9º, São Paulo 10º, todo mundo com 7. Virando a página, temos, aí muda, Mirassol 6, ó o Mirassol, hein, pulou bem para 6 pontos, ao lado do Internacional. Poderia ter perdido, teve um pênalti lá pro Grêmio, escandaloso. Nossa, um grande Internacional, né? Esse Braulio Machado tinha que ser aposentado Fortaleza. Hoje. Impressionante Fortaleza, hein? Caindo pelas tabelas. Mas tá mal Fortaleza. Com 5 pontos, Botafogo 5 pontos, 14º, Vitória o 15º, Atlético Mineiro o 16º, e aí vem o Z4, Santos, Grêmio, Bahia e Sport. Palmeiras e Flamengo são os grandes favoritos à conquista do título. Fala-se muito do badalado Flamengo. Badalado Flamengo parou no Vasco. O Flamengo... Gastou muito com o Juventude, que fez 6, e faltou um pelo menos contra o Vasco. O Léo Jardim pegou tudo. O Palmeiras é o grande favorito, não é o grande, ainda é o Flamengo. O que você pensa, Barolo, Jean? O São Paulo começou a rodada na zona de rebaixamento. Você estava falando do Santos, né? Começou na zona de rebaixamento. A Vitória colocou o São Paulo em 10º lugar. Pra você ver como o campeonato... O 5º colocado tem 3 pontos na frente da zona do rebaixamento. Então, e aí outra coisa, eu acho que o Campeonato Brasileiro é muito cedo para falar. O Flamengo e o Palmeiras são sempre os favoritos pela estrutura, por tudo, mas é muito cedo porque vai ter janela de transferência, aí um time cai da Libertadores, foca no Brasileiro. Tem o Mundial, tem o Mundial, Barolo. Mundial de clube. Tem o Mundial, porque, por exemplo, o Palmeiras vai ao Mundial lá. Deixa eu bater aqui para não falar que eu tô zicando. De repente não ganha o Mundial, que são grandes equipes do futebol mundial e tal, volta lá numa fase semifinal, até numa decisão. Isso pode impactar até na sequência do Campeonato Brasileiro. Claro. Então, é o que o Barolo tá falando, eu concordo. A Libertadores, é cedo, Libertadores. O Estevão tá indo embora agora, no meio do ano, né? Depois do Mundial. Acabou o Mundial, ele vai embora.
Por esse cenário, dá para dizer que o Flamengo é o maior favorito ou não? Até por essa perda, por exemplo, do Estevão. É difícil falar mesmo em favoritismo. Eu acredito que sim, porque vai perder o melhor jogador do time e não tem um jogador hoje no elenco do Palmeiras que se compare com o Estevão. Alex. Nem no futebol brasileiro, talvez. É por aí, eu acho que o Flamengo é favorito, mas o Palmeiras tem se reinventado a cada momento de dificuldade, cara. Impressionante o que acontece no Palmeiras. Então, eu acho que Flamengo e Palmeiras estão na mesma prateleira em relação ao favoritismo sobre os outros times. O Palmeiras nunca é um time nota 10, mas também nunca é um time nota 6. Então é 7, 8, 7, 8. Que é o suficiente para muitas vezes ganhar. Ô Miller, Roque Júnior completou hoje o 10º jogo. Ele começou no banco de reservas. Roque Júnior ou Vitor Roque? Vitor Roque, desculpa. Olha, Roque Júnior. Misturei as bolas aqui. O Vitor Roque completou o 10º jogo, ainda não marcou. E o Flaco Lopes, que você disse aqui semana passada e sempre disse, tá lá, guardou hoje de novo, o Miller. Que o Alex não gosta dele, né? Quem falou isso? Verdade. Não, senhor! Porque eu acho que um tem que ser titular e outro Miller está com a palavra. O senhor aguarde o Miller. Mas espere, senhor. Ele me citou. O senhor espere. Espera o jogador finalizar. Vamos colocar ordem aqui. Vou virar de costas. Não, o Flaco Lopes, eu sempre defendi a titularidade dele, porque eu acredito que ele é um jogador, pelo esquema do Palmeiras, que a bola sempre passa ali, por baixo e por cima, esse esquema prejudica o Vitor Roque. Isso. Mas favorece o Flaco Lopes, né? Então, por isso que o Flaco Lopes, nesse esquema do Palmeiras, do que o Abel monta, ele sempre vai fazer gols. Tanto é que desde o ano passado, o Xará sabe, ele é artilheiro da temporada. Quer dizer, é um bom jogador, é novo. O Flaco Lopes é a idade do Roberto, 23 anos, pô. É um jogador novo, bom jogador, e hoje decidiu de novo. Eu acredito, ano passado o Palmeiras foi vice-campeão, com quase 70 pontos. É muito ponto. Então, esse ano não vai ser diferente. Nos pontos corridos, nós sabemos que o Abel é um treinador excelente. Palmeiras é o único adversário que pode tirar o título do Flamengo. Alex, com a palavra agora, de uma forma organizada. Não, tranquilo. O Miller, de fato, fala que o Flaco Lopes, na opinião dele, deveria ser titular. A única coisa que eu falei é que o Vitor Roque, que é a maior transação da história do futebol brasileiro, chega com a pompa de titularidade. Eu acho que num primeiro momento ele tem que jogar, até para provar que ele era o camisa 9 que o time vinha tanto precisava. Hoje não. Vinha jogando. Hoje foi preservado. O Paulinho... Esses números dele preocupam? 10 jogos, nenhum gol marcado, nenhuma assistência. Agora. Pode preocupar. Deixa eu acabar com os números, o senhor está ansioso. Senhor. Pois não, senhor. O primeiro gol no Barcelona saiu no 6º jogo. E o primeiro gol no Betis saiu no 2º jogo. No Palmeiras vai sair talvez no 11º. Preocupa? Já saíram 2 que a arbitragem cortou também, mas tudo bem. Eu acho que o Vitor Roque foi contratado, tem potencial e ainda acho que deve ser o titular do Palmeiras no momento em que os melhores estiverem em ação. Mas, ao contrário do que vocês estão dizendo, eu acho o Flaco Lopes muito útil, é um jogador importantíssimo e é até estratégico para o Abel Ferreira em muitos jogos. Acho que ele é muito importante para o Palmeiras e eu não acho que ele é ruim, não, como muita gente fala. Muitos palmeirenses, inclusive. Marina Buffon, enquete presentes e esses números do Vitor Roque, ou ausência de gols, já começa a preocupar, na sua opinião? Não, acho que não, Garrafa. Até porque o Palmeiras, nesses jogos em que hoje ele só entrou no segundo tempo, nesses outros jogos ele esteve participando ali. Sofreu pênalti, o Palmeiras ganhou. Exatamente. Então acho que não vem colocar lenha na fogueira aí do Vitor Roque. Boa, Marina, né? É isso aí. Deixa aí. Tamo junto, Marina. Deixa enquete presente. Na enquete, Garrafa, mais de 65% aqui dos nossos internautas acham que o Dorival não é uma boa opção para o comando técnico do Corinthians. E os nossos presentes de hoje, o primeiro, que é a camisa 3 do Grêmio, tamanho M, que a Umbro mandou pra gente aqui, né, de presente também para presentear os nossos telespectadores, foi pro Renato Lindalves. Renato, a nossa produção vai entrar em contato com você. E o segundo presente, o livro da Vila Maria ao Morumbi, do Morumbi para o Mundo, do Carlos Caboclo, porta-cartões do São Paulo e também a luva da Poker em parceria com a loja Gol de Placa, foram para o Marcos Medeiros. Muita gente mandou e-mail para a gente, continuem mandando aí nos próximos domingos, quem sabe o próximo presenteado não é você. Tá certo, obrigado Marina Buffon. Jean Scherer, muito obrigado pela sua presença aqui no Mesa Redonda, cara, foi muito legal a sua participação, sucesso para você. Eu que agradeço pelo convite, espero poder voltar mais vezes. Bom, ao Barolo só tenho que deixar um grande abraço, saudade do amigo e vou permitir o encerramento do Rogério Barolo rapidamente no pique com Roberto Avalon. Barolos, um grande prazer te reencontrar. Espero que você volte mais vezes para comemorar junto comigo mais um título do Palestra.
Manolos, um grande abraço para você, Manolos. Pô, que saudade, se desperta sentimentos. Um abraço, um prazer estar aqui com vocês. Me chamem mais vezes. Grande abraço, Legal, aí, legal. tchau. Legal. Amanhã, às 6 da tarde, Michele Janela estará conosco. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ainda um finalzinho de Feliz Páscoa para você e um bom feriado amanhã. Tchau, tchau.